Bom dia, está no ar o Podstar, o podcast da SEAG. E você, como sempre, é nosso convidado especial para juntos falarmos muito sobre empreendedorismo, sempre aqui através das nossas redes sociais. Ao meu lado, o presidente da SEAG, Marcos Coelho. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Thiago. Bom dia, nosso querido entrevistado, nossa estrela do dia, Gustavo Sampaia. Bom dia você que nos acompanha, nos ouve aí, nossos associados, amigos. É um bate-papo muito interessante hoje, viu, Thiago? Nós vamos falar de negócios, business na veia e escola de negócio. Apresenta nosso convidado. Hoje a gente tem a grata satisfação de termos aqui a estrela, Gustavo Sampaio, ele que é palestrante, sócio da Escola de Negócios Febracis, aqui no estado de Goiás. Tem um grande projeto aqui para a SEAG, é o Café com Negócio. Esse mês de agosto tem novidades e a gente teve que trazer o Gustavo aqui para ele trazer essas informações, tudo para a gente debater, sempre com aquela qualidade que vocês já conhecem. Bom dia, Gustavo, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado, Max, obrigado Thiago, obrigado a todos aí que estão ouvindo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana, vamos trocar ideias, insights, estratégias, vamos falar sobre negócio, né? Acredito que gostamos de falar disso, né? Se deixar a gente falar o dia inteiro sobre isso, então a gente está aqui em casa falando do que a gente gosta. É isso aí, a Febracis é uma parceira da SEAG, hoje ela é associada da SEAG, é a maior escola de negócio da América Latina, e a gente vai falar muito sobre esses projetos. Mas antes, a gente quer mandar um abraço especial para os nossos patrocinadores, as empresas que estão aqui conosco, que acreditam no trabalho da SEAG no nosso Podstar, que a gente leva para vocês sempre informações com qualidade e novidade, falando muito sobre empreendedorismo. Temos conosco aí Grupo Erivaldo Egídio, a Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, 40 anos de sucesso, Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase Imobiliário Corporativo, Tempore Refeições, Poligráfica, Grupo César, Motoaires e Doutor Urgência, Saúde Não Pode Esperar, são os nossos patrocinadores. A sua empresa também pode vir para cá, pode vir fazer parte desse trabalho diferenciado da SEAG e o nosso Podstar, com certeza. Antes até da gente conhecer um pouco mais sobre a trajetória, a história do nosso entrevistado dessa manhã, Gustavo Sampaio, nós temos que falar que ele está aqui porque tem um grande projeto junto com a SEAG, né, Gustavo? Com certeza. Eu acredito muito nesse princípio das alianças, né? As alianças para a gente construir grandes negócios. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui, né? O Max é um amigo e eu tenho certeza que a gente vai trazer aí muito valor, muitos insights, estratégias técnicas para que a gente possa falar de negócio, melhorar os negócios e simplesmente pensar qual é o futuro do meu negócio. E essa pergunta eu faço para os associados. Qual é o futuro do seu negócio? Você está preparado para isso? E tem umas 4 saídas que até um dos temas que a gente vai falar no Café com Negócios, que a gente vai falar sobre isso, né, Max? Qual é isso o futuro do negócio? Existem 4 possibilidades. Eu já falo agora ou eu falo depois? Espera um pouco, vamos deixar quem não está nos ouvindo assistir. Mas você que está nos ouvindo, qual é a importância disso? É estratégia. Eu acho que a gente sempre está em constante evolução. Nós, empresários, temos desafios diários. O mundo evolui, nós precisamos. E essa parceria, Febracis e a SEAG, que nós trouxemos, eu e o Gustavo, somos amigos de longa datas, e aí nós trouxemos e falamos, nós estamos com dificuldade. Qual é a dificuldade hoje do empresário, que é nacional, mas aparecidense, que é a nossa casa? Qualificação, mão de obra, preparação, sucessão, né? Os desafios de tecnologia, inteligência artificial. E aí, como lidar com isso? Como a gente juntar isso tudo num pacote e conversar disso? Então, o Café com Negócio é justamente para isso. Um bate-papo, é um café da manhã, é um bate-papo descontraído, onde a gente vai trazer informação, tirar dúvidas e trazer estratégia para o negócio, abordando tudo isso. Como melhorar nosso time de venda, como melhorar nossa equipe, como melhorar nossa contratação de RH. Então vai ser tudo isso. Então é um produto novo, vai ser uma parceria nova que já vai começar nesse segundo semestre agora. E no mês acabamos as férias, né? Acabou. Hoje é dia 1º. Hoje é 1º de agosto. Não, hoje... Então, hoje é dia 7 de agosto. Então nós começamos, acabou as férias. Tiago, eu sei que tirou férias, eu não tirei. Eu não fui no Araguaia. Essa presidência não me deu férias. Quem está de férias é o ex-presidente Leopoldo, que chegou de viagem ontem e me ligou. Falei, presidente, um abraço para você, presidente Leopoldo.
viu? Que está nos assistindo aí, nos acompanhando, os ex-presidentes, Oswaldo Zilli, Eribaldo, Sandro Mabel e toda a equipe que nos segue aí, que estão vendo no mundo inteiro aí. Um abraço a todos. Então é isso. O que é? Nós trazemos bate-papo e falar de negócio, como o Gustavo referiu. Nós adoramos falar de negócio e, por que não, estratégias interessantes para o nosso negócio, que serve para todo mundo. É um evento que tem um propósito de verdade, né? Não é só uma reunião, assim, vamos chegar a tomar um café da manhã, que é muito bom também, tem um network, mas vai ter ações mesmo positivas para os empresários. Perfeito. A Febracis, enquanto escola de negócio, e a gente vai falar sobre isso, ela trabalha muito em cima da ciência, em cima de tecnologia, em cima de métricas. Então, não tem como falar de negócios, o crescimento de um negócio, ele está totalmente ligado à preparação, treinamento e ferramentas. E eu acredito que muitos associados aqui passam por isso e existe um tema falado que é a dor do crescimento. Então, como é que é? Como que eu cresço o meu negócio? Estou no momento de expandir porque assim, as pessoas acham que o negócio está estável e não existe estabilidade no negócio. Ou ele está crescendo ou ele está caindo. Então a gente precisa entender que o modelo de consumo em praticamente todos os mercados mudou. Eu estive no Vale do Silício e uma coisa me chamou muita atenção, vendas de startups, fui no Instagram, no Google, e eles falaram assim, você gosta de ser atendido por um robô? Aí a maioria na faixa etária ali dos 35 a 55 anos, não, eu não gosto, eu gosto ainda do contato humano. Aí eles falaram assim, pois bem, o seu filho, ele vai preferir infinitamente ser atendido por um robô. Nós estamos desenvolvendo essa tecnologia, não é para vocês, são para os seus filhos. As novas gerações. É para a próxima geração que ela já é altamente digitalizada. E isso chamou a atenção porque, na verdade, isso altera completamente a forma de consumo. Sim. Que passa pelo marketing digital, que passa pelo posicionamento da empresa nos canais, em novos canais, né? Eles chamam um termo que é a empresa ser omnichannel, ou seja, ela está em vários canais para ela encontrar clientes diferentes e o consumo mudou. Então, olha só, a forma que eu fazia negócio há 10 anos atrás, hoje não é a mesma forma. E muitos empresários estão presos naquela situação, falam assim, não, mas sempre deu certo. Ah, sim, dava certo, o que está acontecendo com o meu negócio? E aí é muito fácil começar a achar que o problema está fora, que o problema é o país, que o problema é uma situação, que o problema é o líder. Não, calma aí. O modo de consumo do ser humano, principalmente depois da pandemia, Sim. alterou completamente. E com essa nova geração, vai mudar mais ainda. E aí é onde eu questiono, Thiago. As pessoas estão preparadas para o futuro da empresa? Elas sabem exatamente essa mudança de consumo que já aconteceu? Aquele negócio de entregar cartãozinho e tudo, para a próxima geração, isso já não funciona mais. Hoje as pessoas decidem se elas vão comprar de você ou não pelo posicionamento na internet. Sim. Eu falo por mim, eu tenho 2 filhos. Aí minha esposa queria uma nutricionista para minha filha e tal. Ela foi checar no Instagram quem era a nutricionista que fazia alimentação Isso é fato. para bebê. Então, sim, ali foi a validação. O cartão de visita se tornou o posicionamento da empresa nesse mundo digital. E muitas empresas passam essa dificuldade porque ainda estão presas aonde? Lá atrás, achando que o que dava certo vai continuar dando certo. Isso não é a verdade. E esse posicionamento, até que ponto ele é importante? Eu vou chegar onde eu quero perguntar. A gente quer se posicionar, às vezes temos que nos posicionar até politicamente, de forma correta, ou é melhor uma isenção da empresa nesse cenário? Se posicionar, mas não ser tão veemente no seu posicionamento. Assim, é uma pergunta muito individualizada, né? É muito pessoal, mas eu vou falar... Tem diferença do posicionamento que ele está falando e do posicionamento que você Não, perguntou. Mas tem a ver, tá? Eu vou falar da minha empresa, certo? Antes das eleições, nós nos posicionamos fortemente. Porque nós acreditamos que a política e tudo influencia diretamente na economia do país, que influencia na geração de riqueza, que influencia no crescimento econômico. Então, está tudo interligado. Então, a nossa empresa tomou uma decisão, através do nosso presidente, que é o Paulo Vieira, de todos nós nos posicionarmos com muita força. E assim fizemos.
E tivemos problemas com isso também, porque pessoas que tinham uma visão contrária do nosso posicionamento começaram a falar: ah, não, vocês estão misturando as coisas. Não, não estamos misturando, está tudo relacionado. Total. Agora, tomamos uma outra decisão. Depois do resultado do segundo turno, decidimos, não falamos mais nada sobre isso. Aceitamos o resultado e agora ligamos um outro estágio. Vamos aprender a empreender e a gerar resultado nesse novo cenário. Isso. Ponto. Então, assim, eu trabalho com muita gente do agro, produtores e tudo, e muitos ficaram meses depois ainda, o que eu vou fazer? Sem Como digerir. é que vai ser? E não sei o quê. E aí eu peguei um cliente meu, fiz uma pergunta. Eu falei, amigo, vamos ser sinceros? Você vai sair do país? Aí ele, não. Você vai vender tudo? Ele, não. Então você só tem uma opção, aprender a jogar um novo jogo. Sim. Não tem outra opção. Não adianta ficar remoendo, porque isso, porque aquilo. Não, amigo, é o seguinte, vamos direto aos pontos. Aceita que dói menos. Aceita e aprende um novo jogo. Sim. Tem novas situações, ao mesmo tempo tem... E não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, tem dificuldades, mas também tem o quê? Tem muitas Só oportunidades. aumentou os desafios. Então, assim, vamos lá. Agora que a gente vê quem é o empresário que está preparado na inteligência emocional para lidar com as frustrações e conseguir fazer o negócio crescer. Então, assim, a minha empresa, a Febracis, todos nós temos uma presença digital muito forte, nos posicionamos de forma muito intensa. E cada vez mais essa presença no digital vai ser o diferencial das empresas. O que acontece? Eu passo com várias empresas, às vezes elas acham que apenas tem um Instagram, coloca lá um monte de propaganda e isso é um posicionamento digital. E não é. Se você analisar, as pessoas hoje, elas preferem se relacionar com uma pessoa do que com uma empresa. Então, o que muitas empresas... Vou pegar a nível alto. Pegar uma Apple, por exemplo. Vamos pegar o pessoal da CIMED. Se você pegar o Instagram da CIMED, é uma coisa. Se você pegar do proprietário, é outra coisa, o Adib. Ou seja, é outro nível. Então, o que eles entenderam? Das filhas dele também. Parece que minha esposa segue a filha ou a esposa dele que... Exatamente. Então, o que eles estão entendendo? Que o posicionamento do empresário, no nome do empresário que está vinculado a uma empresa, isso gera muito mais negócio e mais força do que somente a empresa. Porque as pessoas querem se relacionar com a pessoa. Quem é a pessoa que está por trás daquela empresa? Que eu não estou dizendo que não é importante a empresa também ter, de repente, que seja um Instagram. E nem sempre é o Instagram. Aqui tem um outro ponto da estratégia. Talvez para o meu negócio, o meu público não está nesse canal. E eu preciso entender. Então, às vezes, o empresário fala, eu não quero ficar fazendo vídeo, eu não quero fazer dancinha de TikTok. Eu, por exemplo, eu sou totalmente fora disso, porque o meu mercado não é sobre isso. Sim. Mas talvez o meu cliente ele está no LinkedIn. O LinkedIn é um canal que não é de vídeo, mas talvez eu tenha uma habilidade de escrita, de fazer artigos. Então, ali eu tenho uma captação de clientes diferente, num custo, muitas vezes, baixo. Talvez o meu está no Instagram, e aí eu vou posicionar mais forte no Instagram. Um exemplo disso, que assim, eu sou fã. Eu estive num curso com o João Apolinário, da Polishop. Olha a estratégia dele. A estratégia da Polishop há muitos anos é omnichannel. Todas as vezes que surgia um novo canal, ele criava dentro do conselho uma equipe para cuidar daquele canal. Então, hoje em dia já mudou muito o cenário, mas a Polishop estava em shopping, através de lojas, representantes, Facebook, canal telefônico, televisão, revista, internet. Ou seja, eles são omnichannel. Ele criava estruturas para estar em todos os canais porque pessoas transitam em canais diferentes. A pessoa que está no Facebook não é a mesma que está no Instagram, que não é a mesma que está no TikTok, que não é a mesma... Um ou outro pode estar em 2 canais, mas existe ali uma predominância desse canal. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que o meu produto hoje, ou o meu serviço, é para um público mais jovem. Eu tenho que ir para o TikTok. Não tem o que fazer. Não tem o que eu pensar. E aí eu vou ter que criar uma estratégia, ter um pai dentro da minha empresa para trabalhar naquele canal, se aquele é o meu público. Então, essa análise e estratégia, isso é estratégia do negócio, ela precisa ser olhada com muita verdade, com muita responsabilidade, porque senão daqui a pouco, se você colocar mais 5, 10 anos, talvez essas empresas vão ter dificuldade de vender por conta dessa nova geração. Nós estamos vivendo isso com o Polishop, com esse tanto de canal, e ela não conseguiu se identificar, porque se migrou-se tudo para a internet e ela ficou 90% nos outros canais. Total.
Né? Ninguém está indo mais físico porque o público dele já mudou e ele não conseguiu acompanhar. E olha que é um cara atenado. Muito. E hoje você compra tudo pela internet. Quando você não tinha tanta opção da internet, de todos os sites, você ia lá. A Polishop tinha um posicionamento muito forte. Quando você pesquisava sobre alguma coisa, sei lá, uma máquina de secar cabelo, uma escovinha, onde caía? Na Polishop. Hoje trazia não. produto diferente, de boa qualidade, de inovação. Mas hoje, a quantidade de opção. Não, o cara vai num AliExpress, acabou. Ele tem tudo. Então, assim, olha a mudança do consumo. E a gente até falou sobre isso recentemente, hoje, tá estampado no jornal, um grande player goiano, né, o Novo Mundo, aí entra na recuperação judicial, a gente sabe que, assim, muita gente acha que é o fim, não, às vezes é um recomeço, né? Sem dúvida. E a gente vê justamente isso, é um novo cenário, é um cenário que pré-pandemia era outro, ele navegava em mar alto, aí, muito positivo. E a gente percebeu isso, até grandes lojas físicas dele, a gente usa no shopping Flamboyant, que era referência. Há 40 anos a gente sabia que tinha loja do Novo Mundo lá no shopping. É o ponto de referência, né? E mudou. É a esquina, né? E hoje a gente vê isso, a necessidade de se readaptar. E várias lojas assim que tinham essa grande força no varejo, a internet veio complicar. Ou facilitar. Eu entendo que é mudanças de mercado e é por isso que o café de negócio vem para aqui nos ajudar. Para a gente ter esses insights, começar a gerar essas perguntas e questionar a nossa equipe antes que aconteça o que aconteceu com o Novo Mundo, que aconteça o que aconteceu com a Polishop. Não é ruim, é normal a empresa passar por isso. Sim. Né? Uma recuperação judicial, o próprio nome diz, é uma recuperação. Ela não está falida, ela não vai fechar, ela passa por esse momento e a gente tem cases de grandes empresas aqui que começou com recuperação e viraram a chave. Sim. Né? Associados nossos que a recuperação era 5 anos, em 2 anos o cara virou a chave e triplicou de tamanho. Né? Nós temos cases muito grandes nisso. Mas se a gente pode não deixar que aconteça e a gente virar a chave enquanto temos caixa, enquanto a empresa está saudável, com caixa e está no azul, esse é o momento da mudança. Você mudar no caixa do vermelho é muito mais difícil. Você não tem energia, você não tem opções. Você não tem mais opção, né? Porque aí você tem que pegar o que agarrar. Quando você está no caixa azul, você tem condição de fazer mudanças, pequenos testes, que não vai te atrapalhar e não vai atrapalhar a empresa. Então, esse café com negócio é justamente para isso, para a gente já se preparar para essa modernização. Isso nós estamos falando de negócio. E a modernização da contratação de mão de obra? Quantas empresas estão com máquinas desligadas, não estão rodando 24 horas, que é um prejuízo você startar uma máquina e aí tem que desligar ela às 18 horas. O quanto você gasta de energia, de tempo e às vezes até essa máquina esquentar o produto, você perde o produto nisso aí, por quê? Por falta de mão de obra qualificada. E também, lógico, tem uma responsabilidade social, mas não é só social, gente. Tem uma responsabilidade do empresário. Sim. Nós adequamos para isso? Nós estamos preparados para isso? Porque é o que o Gustavo falou, o público mudou. E esse público que mudou, ele não quer o tradicional também. E ele não vai querer o emprego tradicional. É um desafio, né, Gustavo? Muito. E assim, você vê nessa mudança de consumo, vamos pegar um exemplo de uma grande empresa que você ia lá para comprar eletrodomésticos. O que começou a acontecer? Não sei se vocês passaram por isso. Quando eu fui comprar uma geladeira, eu fui lá, entrei na loja, vi as geladeiras e automaticamente entrei aonde? Nos sites para pesquisar o mesmo modelo. E na internet, eu encontrei mais barato. O mesmo modelo. E te entrega no outro dia. Da mesma loja. E a loja, com aquela estrutura física gigantesca, começou a se tornar um lugar muito mais de consulta para a pessoa checar ali o valor do que propriamente dito da compra. Sim. Só que ainda tem um outro fator, o endividamento da população. Então, antigamente, ia lá, faz um carnê aí, você compra e vai estar tudo bem. Tá, e agora? A população endividada. Inflação lá em cima. Você não tem nem inflação nome. Lá em cima. Crédito, a pessoa sem nome. De crédito. Dinheiro mais caro por conta da taxa Selic. Internet não faz carnê. Internet não faz carnê. Então, você tem que ter cartão. Você tem que ter cartão. Nem todo mundo tem um limite numa geladeira de 5 pau. Tem um limite, tem um nome. Então, olha o cenário macroeconômico
afetando diretamente nesse processo. Agora sim, eu vou abrir aspas aqui. Tem um ponto que me chama muita atenção, eu olho muito para o mercado financeiro. Quando você vê a quantidade de pessoas que estão na Bolsa de Valores, você tem lá em torno de 4, 5 milhões. E esses dias estava saindo uma reportagem da quantidade de pessoas que estão naqueles jogos de aposta. E aí, olha a mentalidade. As pessoas, talvez, para comprar algo que ela precisa, ela não tem o dinheiro. Mas para ela apostar em algo, ela tem dinheiro. Então, o modelo de consumo, a busca pelo dinheiro fácil, mudou e está afetando também quem? As empresas, o consumo. Então, assim, a gente precisa, enquanto empresário, estar muito atento. Eu falo do meu negócio é educacional, escola de negócio. Nós fazemos eventos com 12 mil pessoas. Então, assim, é um movimento muito grande. O nosso consumo, falando educacional, mudou. Por que mudou? Hoje você vai para o YouTube, você encontra tudo. O conhecimento se tornou uma commodity. Gratuito. Gratuito. Por que a pessoa vai no tempo, investir? na hora que eu quiser. Na hora que ele quiser. Então, o meu negócio, ele está passando por uma transformação gigantesca em relação a isso. E entendemos que o conhecimento hoje, ele precisa estar pautado, para o meu negócio existir, ele está pautado em duas coisas. Uma, experiência. Eu preciso gerar para ele uma experiência que ele não vai conseguir ter através do YouTube. O conhecimento cognitivo e tudo ele encontra. E o outro é acesso. Eu preciso dar acesso a ele a outras pessoas que possam fazer ele crescer. E aqui a SIAG, eu não sei o quanto os associados percebem isso, mas a jornada do empresário ela é muito solitária. E quando você está num lugar, o empresário ele tem a vaidade, né? Ele tem um orgulho. Então, às vezes, ele está numa mesa de empresário, ele quer manter lá, não, porque eu sou isso e tal. Mas por trás, meu amigo, o negócio está pegando. Ele não consegue, muitas vezes, ter um ambiente seguro onde ele consiga colocar na mesa, de fato, a real dor do negócio dele para que ele consiga mudar. E aí, aqui na SIAG, eu acredito que, Max, esse é o movimento de criar uma integração entre os empresários em que eles tenham um ambiente seguro. Vamos se ajudar? Porque talvez o que você tem no seu negócio serve para o meu. Eu fiz um curso de criatividade e me chamou muita atenção que ele falava assim, ó, a criatividade, a inovação do seu negócio muitas vezes está em outro mercado que já testou aquilo e deu certo. Faz total Se sentido. eu não conheço empresários de outros mercados, eu perco a oportunidade de inovar no meu negócio através de algo que já foi testado. Agora não. Às vezes a pessoa da indústria ela só quer se relacionar com as pessoas da indústria. O que é de supermercado? Não. A SIAG pode trazer isso, vamos conversar, vamos fazer essa conversa. Olha, no meu negócio funciona isso. No seu você faz isso? No seu é desse jeito? Olha, eu preciso disso. E aí a gente cria uma força no grupo onde todos crescem. Um questionamento que eu tenho, eu sei que você fala muito sobre liderança, a preparação de lideranças. Todo empresário é um líder, ou tem empresários que ele é bom naquilo que ele faz, mas não necessariamente ele é um líder para fazer a sua empresa crescer e gerir outras pessoas? Opa, excelente pergunta. Eu vou falar, onde que é a câmera? É aquela ali? Essa daqui. Essa aqui, eu vou falar olhando nos olhos do empresário. Liderança não é cargo. Algumas pessoas confundem. Então, quando a gente fala de liderança, eu preciso ter duas visões. A visão é o seguinte, de uma maneira bem simplista. Eu primeiro preciso entender a diferença de gestão e de liderança. Então, na nossa metodologia de escola de negócio, nós enxergamos assim. Quando eu falo de gestão, eu estou falando de números, processo, indicadores. A parte mais matemática do negócio. Quando eu falo de liderança, eu estou falando de desenvolvimento de pessoas. O que acontece nas empresas das quais nós treinamos? Você tem lá uma posição, um cargo de líder, em que esse líder não se conhece e ele não sabe se ele tem mais aptidão para os números e processo ou para as pessoas. E às vezes ele é muito bom dos números, do processo, dos indicadores, só que ele é péssimo com pessoas e aí o turnover da equipe é muito alto porque ele bate doído, ele quer o resultado e isso é importante para o negócio, mas ele não consegue calibrar porque a aptidão dele, a personalidade dele é voltada para isso. O contrário também é verdadeiro. Às vezes a pessoa tem muita aptidão para pessoas e cria aquele ambiente com as pessoas, o clima organizacional maravilhoso, mas ele tem dificuldade em colocar limites.
em pedir o indicador, em dar feedback. Então, o primeiro ponto, Thiago, nessa pergunta é entender qual é a minha aptidão. Eu vou falar do Gustavo. Eu sou muito mais pendente para liderança, desenvolver pessoas, do que para números e processos. Então, o que eu faço? Na composição da minha equipe, a minha gestora, obrigatoriamente, ela tem que ter um perfil de quê? De números. Sim. Porque senão vai gerar um sombreamento dentro do negócio. Então, eu trabalho as pessoas e ela faz o quê? Ela trabalha os números, os indicadores, a melhoria do processo. Então, ter essa divisão e essa visão é muito importante. Essa clareza. Essa clareza. E a maioria não tem. Mas a pessoa só vai. Mas você pode criar líderes? Perfeito. Quem tem esses números, é muito bom ali nos números, ele pode se tornar um líder? Perfeito. A habilidade, né? Eu vou voltar. Liderança é uma habilidade. Ela pode e deve ser desenvolvida. Então, olha só nesse papel. Independente do seu nível, se você é mais líder ou mais gestor, a pessoa que está nessa posição, ela precisa ter 2 objetivos muito claros. Melhorar os processos da empresa, ter clareza dos indicadores e, obrigatoriamente, formar pessoas. O líder forma pessoas. E muitos líderes, por insegurança, não querem passar as coisas, ficam com medo e não quer formar, porque tem medo daquela pessoa lá embaixo ficar melhor do que ela e ocupar o espaço dela. Mas não, um verdadeiro líder, ele forma pessoas melhores e essa pessoa ela vai crescer. Seja faz ali dentro, faz parte do jogo, ou ela vai seguir. E aí a gente vai até para um propósito maior. Tem coisa melhor do que você formar alguém e ver essa pessoa performando, seja na sua empresa ou talvez fora, fazendo bem fora. Cara, isso é um legado. Isso é um legado. A gente estava falando, né? Eu tive um caso, eu formei 2 caras gigantes dentro da minha empresa por 5 anos. E eles saíram e foram para São José dos Campos. O Vinícius e o Ricardo. Para minha empresa, eu senti. Pô, tinha 2 águias ali, 2 caras que foram 5 anos formando. Mas hoje eles estão lá em São José dos Campos, fazendo a diferença lá. E aí o presidente um dia chegou para mim e falou assim, Gustavo, você sentiu, né, com a saída? Eu falei, claro, presidente. Como não? Aí ele falou, mas deixa eu te falar, o trabalho foi feito. Você formou 2 gigantes. Então, assim, parabéns. Você fez o propósito. Você fez o propósito. O jogo é esse. Eles vão estar impactando lá, outras pessoas vão estar crescendo, outros negócios lá, vão estar gerando empregos lá. Cara, você tem um benefício. Esses caras vão lembrar de você pelo resto da vida. Mas eu sei que lembrar pelo resto da vida não paga boleto. Você sério, não paga boleto. Consideração e gratidão. Não adianta ficar também nas costas, não adianta ficar nesse mundo filosófico também, porque a gente está falando de negócio. Mas assim, vamos para uma visão maior? Eu preciso formar pessoas. O líder precisa formar. Mas ele precisa também entrar nessa jornada dessa capacitação para ele conseguir desenvolver outras pessoas. Se todo mundo se desenvolve, o negócio cresce. E aí a gente vê tudo isso, né? Precisa ter uma inteligência emocional também para saber de todo esse processo. Com certeza. Com certeza. A inteligência emocional ela vai passar por tudo isso. E muitas vezes a pessoa não... O processo é a inteligência emocional. A espinha dorsal seria a inteligência emocional. E o que é essa inteligência emocional? Legal. A inteligência emocional, de uma forma bem simples, Daniel Goleman, um grande estudioso, né, dos Estados Unidos que traz isso, seria mais ou menos assim. Inteligência emocional é a capacidade e a habilidade, então eu posso desenvolver, de tirar o meu melhor em qualquer situação. O negócio está apertado, eu consigo tirar o meu melhor. Opa, o negócio está muito bom, eu consigo tirar o meu melhor. Estamos passando um desafio, eu estou tirando o meu melhor. Estou em recuperação judicial, eu tiro o meu melhor. Isso é inteligência emocional. Só que a inteligência emocional também é a habilidade e a capacidade, ou seja, também é desenvolvido de tirar o melhor dos outros em qualquer situação. Então, a habilidade emocional, ela sempre vai passar por essas 2 competências. Eu consigo tirar o meu melhor e eu consigo tirar o melhor das pessoas. E aí, mais uma vez, eu volto para o líder ou para o empresário. Às vezes, ele é muito bom em tirar o melhor dele, mas ele não consegue tirar o melhor das pessoas. E aí, a gente precisa desenvolver essa habilidade. Dá para desenvolver, então? Totalmente. Às vezes, ele é muito bom em tirar o melhor dos outros, mas ele não consegue tirar o melhor dele. Então, a inteligência emocional é um universo gigantesco e que, assim, tem muita profundidade de coisas que precisam ser mexidas para a gente fazer isso. Eu vou dar só um exemplo. Trabalhando numa empresa, um líder muito bom e tal, mas ele tinha dificuldade em colocar limites com a equipe. Ele não conseguia dizer não. Isso é emocional. Existe um pontinho lá nas emoções dele que ele busca a aprovação das pessoas. Se ele busca aprovação, ele não vai entrar no embate. Ele não vai querer negar. E como que ele cresce?
Entende? Aí a gente entra no Sim, universo do autoconhecimento e da pessoa se entender. Por que eu tô agindo desse jeito? Por que na hora que aperta aqui tem gente que abandona, que foge, que se esconde? Tem pessoas que na hora do aperto é a hora que ela cresce. Isso tudo vai estar ligado nesse mundo das emoções, que aí a gente passa num campo da neurociência. E isso também é tratado lá na Febracis? Sim, um dos braços muito fortes da Febracis é o método CIS, que é exatamente... Explica pra assim, nós fomos cortando aqui o atalho aqui, o nosso script aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a sua trajetória, tudo isso, mas explica pra gente o que é esse método CIS e também o que é a Febracis, que é essa escola de negócio que é a maior da América Latina. Legal. A Febracis é uma escola de negócio. Hoje ela está presente nas principais capitais do país, estamos nos Estados Unidos, estamos na Europa, na África. Então, o presidente é o Paulo Vieira, hoje é o autor que mais vende livros no Brasil, então mais de 13 milhões de livros. O livro dele, best-seller, é O Poder da Ação. Então, o que acontece? Somos uma franquia, né? Então eu sou franqueado aqui do estado, eu toco essa operação aqui no estado. E o que é o nosso foco? Desenvolver empresários, líderes, pequenos empresários, grandes empresários na inteligência emocional, na liderança. Então, trabalhamos muitos programas de desenvolvimento de lideranças. Então, eu estou agora, por exemplo, com um grupo grande, a Agave Resorts. Eu estou trabalhando os líderes, a linha tática do negócio. Porque o que acontece? Um negócio tem o estratégico, tático e operacional. Sim. Quando a gente olha as pesquisas, olha que interessante. Quando a gente vê as pesquisas, as empresas hoje, elas investem menos de R$10 por mês na sua linha operacional. Caramba. E a linha operacional é a linha de frente com o seu cliente. Normalmente são as pessoas menos capacitadas, são as pessoas com menos investimento, são as pessoas que estão ganhando menos e que está de frente com o teu cliente. Lá no Vale do Silício, eles falam de um organograma invertido. Se você pensar no organograma, é presidência, aí vem a linha gerencial, operacional. Lá no Vale do Silício, eles inverteram. O topo do organograma são os clientes. Depois, o segundo nível mais importante é o operacional, porque é ele que fala com o meu cliente. Que é o canal, né? Ele é o canal, ele que é a mensagem da minha empresa. Ele é a sua empresa. Ele é a minha empresa. Clientes, né? Ele é a vitrine. Aí depois vem a liderança e depois a presidência, o estratégico. Então, quando você olha essa estrutura, e no Brasil as pessoas ainda não têm essa consciência de treinamento, de treinar, de desenvolver, as pessoas acham caro. Tem uma frase que a gente fala assim, se você acha caro instrução, experimente a ignorância. Isso vai custar. Aí o empresário fala assim, eu investi naquele líder e depois que eu investi ele foi embora. Cara, é natural. Faz parte. A tua empresa é uma prisão agora? Concorda? Então, sim, cara, você desenvolveu uma pessoa, você fez uma pessoa crescer. Cara, vamos olhar de uma maneira mais macro, deixar de ser egoísta, de querer para você. Vamos desenvolver pessoas. E durante aquele período, ele foi útil. Ele foi útil. Olha só, eu prefiro ter uma pessoa por 1 ano na minha empresa, desenvolvida, treinada, dando 80%, 90%, do que ter uma pessoa por 5 anos dando 10%. Em 5 anos ela deu 50%. Cara, e no futebol a gente tem muito disso, né? Sim. Quando o time segura o jogador, não libera ele, o cara já não rende mais. É a mesma coisa. Não é? Quando ele participa daquela temporada e o cara sabe que já vai voar, ele dá o máximo dele para deixar o legado dele e abrir possibilidade para outro. E aquele você tem que aproveitar. Ótimo. Aquele time, aquele momento, eu aproveito esse time. Existe um princípio que ele sai do mundo empresarial, mas passa pelo mundo empresarial, que é assim, ninguém tem o direito de impedir o que o outro já tem por direito. Felicidade, riqueza, crescimento, amor. Cara, quando eu estou segurando alguém que eu não quero deixar aquela pessoa crescer, eu estou impedindo, eu estou intervindo numa lei que eu não tenho que intervir. E aí, e as pessoas não têm essa compreensão. Então, o que acontece? Elas ficam tentando segurar. Cara, cria um programa de desenvolvimento. Eu vim do Banco do Brasil. Trabalhei numa empresa de 112 mil funcionários. Trabalhei num cargo estratégico lá dentro do banco. E eu achei muito interessante. Olha o que acontecia. Isso acontece com muitos empresários. A pessoa chegava no topo da carreira técnica. Aí, o que a empresa fazia? Precisamos de um líder. Vem cá, você ser um líder. A empresa, tenho certeza que você já passou por isso. Perdia um excelente vendedor e ganhava um péssimo líder. Porque aquele cara era técnico, era operacional.
E aí o que começou a acontecer dentro do banco? Começamos a criar um programa de desenvolvimento de carreira em Y. Chegava no momento que assim, olha, eu não tenho mais um cargo técnico para você. Mas a pergunta é, você quer ser líder? Ah, eu quero. Tá, calma. Deixa eu ver se você tem aptidão para isso. Tem aptidão? Não, não tenho. Então faz o seguinte, ou a gente te coloca num banco de desenvolvimento para você crescer nisso, ou a gente agora tem um cargo de master, abriram uma carreira Y. Ou você vai se tornar mais técnico ainda, ou você vem para uma linha de liderança. Pouquíssimas empresas fazem isso. Pouquíssimas empresas fazem isso. E aí o que acontece? Perdeu um excelente técnico, falando de um vendedor. Sim. Um excelente vendedor. Ganhou um péssimo líder. Precisava promovê-lo. Tinha que promover porque compensar, né? Você queria compensar, porque senão ia perder ele. Aí o que acontece? Você perdeu o vendedor, o faturamento da empresa é afetado, o líder não performa porque ele não tem jeito com pessoas, ele é muito técnico, daqui a pouco você tem que demitir ele. Aí você perdeu o vendedor, perdeu o faturamento e o líder. Cara, prejuízo em todas as pontas por não ter uma visão para as pessoas. E isso é estratégia. Como detectar? Perfeito. Ferramentas. Às vezes, a gente consegue pegar no feeling. Sim. E eu acredito que aqui tem muitos empresários com muita experiência, com muita inteligência emocional, com empresas aí com 300, 400, com 1.000 colaboradores. Essa pessoa tem esse feeling. Ele tem esse feeling. Claro que tem. Mas para isso ele errou muitas vezes também. Só que hoje, o que está acontecendo nos negócios? Muitas vezes os negócios não estão tendo mais a margem para esse erro. Então, calma aí, vamos minimizar isso? Vamos trazer tecnologia? Vamos trazer tecnologia de desenvolvimento de pessoas? Hoje, a Febracis, enquanto escola de negócios, nós temos um sistema chamado aplicativo gerencial. Eu gerencio os feedbacks, eu gerencio habilidades de vendas, eu gerencio habilidades de liderança. Numa avaliação multidirecional. Você tem um líder, olha, o Max te avalia, eu te avalio, fulano te avalia, vamos ver o que traz aqui. Eu tenho um mapa lá que é matriz de decisão. Essa pessoa está numa zona para ser demitida? Ela precisa de investimento? Ela precisa de promoção? Quais feedbacks ela está recebendo? As pessoas hoje não sabem dar feedback. Hoje uma das maiores dores, Max, que eu vejo lá dentro da empresa, quando eu falo, dá um feedback, vamos simular, faz um feedback simulado. A pessoa não sabe. As pessoas não sabem dar feedback. Elas não sabem receber feedback. E aí o que acontece? Eu travo o processo de desenvolvimento da empresa. Aí o líder, sabe o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele não dá o feedback, não treinou, não escuta a expectativa do colaborador, depois ele chega e fala assim, não, esse colaborador não é bom não, demite. Para ele é mais cômodo isso do que o caminho mais fácil sempre vai ser a demissão. Não estou falando que você não tem que demitir. Sim. Alguns momentos você tem que demitir rápido. Mas se chegou nesse ponto, você errou aonde? Na contratação. O brasileiro, ele contrata rápido porque falta mão de obra, ele está desesperado. Aí faz um processo seletivo. Joga uma rede, o que vier é peixe. Aí surgiu Caiu 3 na vagas. rede é peixe. Surgiu 3 vagas. Sabe quem que ele contrata? O menos pior. É ou não é, empresário? Eu tenho certeza que você passa por isso. Ele contrata o menos pior, já sabendo que o negócio não vai dar muito certo. Então, olha só. Ok, falta mão de obra. Talvez eu não tenha essa mão de obra qualificada. Então, o que eu tenho que fazer? A minha empresa precisa ter uma estrutura de formar essa pessoa. Com feedback, com tecnologia, com acompanhamento. Com qualificação dentro da minha empresa. Porque senão, vamos lá, você está achando que você vai achar o colaborador lá perfeito. Aí vem um colaborador antigo. Olha o que acontece. Vem um antigo. Não, eu tenho 10 anos de experiência em liderança. Num modelo de negócio completamente diferente. Aí se você não treinar ele dentro, ele vai entrar na cultura do teu negócio, vai querer fazer do jeito dele. E você tem que aceitar, porque aí você vai aceitar, porque você não tem opção. Você não treinou. Um líder com muita experiência, ou um colaborador que vem com experiência, você tem que desconstruir esse cara para ele girar e tocar na sua cultura. E se a empresa não tem cultura? E se não tem treinamento sobre isso? Se ela fica refém de todo mundo? Se ela está refém de todo mundo? Aí vem os problemas. Aí é muito mais fácil eu falar o quê, Thiago? O problema é a mão de obra. Eu não treinei, eu não tenho tecnologia, eu não invisto em capacitação de líderes. A linha tática é importantíssima você treinar a linha tática. As empresas, poucas empresas, algumas já estão atentas a isso, mas estão investindo nisso. E essa formação de líder serve só para grandes empresas? Não, hoje o que eu vejo, pequenas, médias e grandes empresas estão muito fortes. E hoje eu vejo pequenas e médias empresas começando a se abrir muito forte para isso. Né? Estão entendendo o cenário, estão entendendo que mudou e que se elas não mudarem alguma coisa, elas vão deixar de existir. Essa é a grande verdade. E aí, Thiago, eu te respondendo isso aí, é para todas as empresas.
A escola de negócio, Febracis, existe várias outras aí, é acessíveis para qualquer um. Então, o microempresário, ele consegue formar o time dele, tem condição. Mas não só isso. Não quero investir, não tenho condição de investir, estou passando... Nós temos o Sebrae, que já faz isso e é gratuito. Entendeu? Está disponível. Já está disponível. Você pode usar, o que é interessante do Gustavo, que cabe no meu orçamento, e o restante, porque ele vai te passar. Cara, vem no Sebrae. O Sebrae hoje é 70-30, gente. Então, se você vai ter um investimento de R$5.000, você só vai pagar 30% disso, que dá o quê? Quase 1.700, Mil e 1.800. pouco. Quase R$2.000, parcelado em 12 vezes. Então, assim, existe opção. O que a gente quer trazer, que eu acho que é missão nossa da SIAG, e eu vejo como empresário essas dores, a gente reféns de alguém e a gente não mudar o estratégico, a gente querer que o mercado e que a solução seja governamental. O problema hoje da mão de obra é porque existe muitos benefícios. Cara, existe benefício porque as pessoas precisam de benefício. Tá certo dar o benefício, mas que possa essas pessoas trabalhar. Dê o benefício e dê oportunidade para elas trabalharem também. Pague bem. Pague bem. Sem dúvida. Então, assim, tem como ajudar, tem como fazer, e é isso que a gente quer. Esse café com negócio é justamente isso. Esse bate-papo e ver o que as grandes estão fazendo. Dá um exemplo para vocês. Essa dor de mão de obra aqui, então nós fizemos uma reunião com o SESI, Sebrae, Secretaria do Trabalho, e nós montamos um conselho. A SIAG e alguns empresários fazem parte desse conselho. E aí essa dor que você falou, não tem qualificação, não tem mão de obra que queira, as escolas estão vazias, o SESI e o SENAI que formam essa técnica, estou falando desde motorista, motorista de empilhadeira, operador de torno, enfim, as escolas estão vazias. As empresas está sobrando vagas, há mais de 5 anos aí, ninguém consegue completar 100% do quadro, e aí a gente fala, beleza, o que está acontecendo? Por que está assim? E aí o Gustavo ontem no nosso bate-papo, para a gente estreitar esse negócio, foi muito claro, e foi o que a gente viu. E eu falei assim, gente, não adianta a gente ficar olhando para nós mesmos, então, vamos pegar quem está fazendo o bom. O que as grandes multinacionais estão fazendo? Aí a gente traz as multinacionais. Os caras falam, cara, nós estamos treinando. Aí pegamos a Ambev de exemplo. A Ambev, ela já treina o técnico dele. O que ela faz? Como ela já viu isso, então hoje o operador dela de empilhadeira não é só o operador, é o crescimento em Y. Ele não botou esse cara para ser gerente dos operadores. Sabe o que ele fez? Ele qualificou esse operador, ele dá manutenção. Ele já faz tudo, você diminuiu um técnico. Então, se a máquina dá um problema e o problema não seja da parte de muita tecnologia, ele vai lá e ele mesmo arruma. Porque hoje tudo é eletrônico, hoje tudo é elétrico, hoje é ligar um fio, é trocar um chip. É diferente, o cara não tem que abrir um motor, tem que retificar. Olha para você ver. Então, sim, vamos imaginar uma máquina hoje de outra empresa aqui, nossa, de temperar vidros. Então, que ela tem que ligar tudo no TAP. Então, hoje é fácil o cara até dar manutenção. Por que a gente já não qualifica esse cara? Já faz a parceria ao SESI, SENAI, o SEBRAE, enfim, todo o sistema S e as escolas de negócio que tem para formar, a gente tem que pensar nisso. Então, nós temos que mudar a nossa cultura também do empresário e ver que o mundo mudou e a gente precisa. E eu uso uma frase antiga, gente, funcionário, quem tem um, não tem nenhum. Quem tem 2 tem 1, quem tem 3 tem 2. Então pensa, quanto tempo a sua linha de produção pode ficar parada, você preocupado em ter só 1 ou 2 ou 3 ou só 1 de back. Quanto tempo o seu comercial pode ficar parado você não tendo nenhum de back. Porque além disso tudo a gente tem que pensar que são seres humanos, que ficam doentes, acontece acidente, acontece imprevisto. Tem as férias, tem tudo isso. Tem família. Não dá pra ficar tudo isso. Durante um mês sua empresa vai parar? Então você tem que pensar nisso. Porque antigamente dava para fazer isso. Hoje a mão de obra fazia fila. Você botava fila de emprego. Não, uma vez por mês a gente anuncia no jornal que vai vir 50, peneira esses 50, tá tudo certo. Hoje não. Você põe lá a plaquinha,
6 meses não vai procurar. E o próprio Max fala assim, hoje em dia, às vezes é o colaborador que escolhe a empresa. Não, mas hoje em dia não. É isso há muitos anos. Hoje Ele é mais escolhe. forte ainda. Hoje ele escolhe. E ele fica fazendo o quê? Leilão. Leilão. E isso, Thiago, é muito interessante. Recentemente um colaborador saiu da minha empresa. Eu fui perguntar, a gente faz uma reunião de desligamento. Isso aqui é interessante, tá, empresário? Todas as vezes que ou ele foi demitido ou a empresa desligou, depois entra o RH, quando ele volta lá para assinar, e o RH faz algumas perguntas. O que a gente percebeu? Que como a pessoa já saiu da empresa, ela literalmente joga tudo na mesa. E ali é uma das reuniões mais importantes De feedback. de feedback. Você escutar na cara. Dói. A culpa é do gestor. Dói. Aí, claro, aí tem o colaborador que ataca, que fala mentira, você tem que filtrar. Mas é muito importante a gente fazer isso, porque o que eu tenho visto nas empresas das quais nós trabalhamos? Isso é doído, e doeu para mim também. Muitas vezes, o colaborador está pedindo demissão, não é da empresa, é do líder. Caramba. E isso Forte é um problema. isso, hein? Isso é um problema. E doeu demais em mim. A pessoa falou para mim, Gustavo, eu amo a empresa, eu amo fazer o que a gente faz, tô com meta batida. E você tá me cobrando, cara. Com essa liderança não dá. E eu vou sair. E como fazer isso? E como mexer? Como que a empresa lidar com isso? Eu acredito que é escutar, né? É isso que eu tenho feito, né? Dói, Sim. dá vontade de você justificar as coisas. Não, mas... Cara, guarda o orgulhozinho, escuta a humildade e criar estruturas melhores de contratação, de desenvolvimento. Isso, Max, você estava falando, é muito importante. O Banco do Brasil é um exemplo nisso. Ele tinha um plano que eles tinham um banco de desenvolvimento de executivos que durava 3 anos. Caramba. 3 anos. 3 anos você investindo. Passava num processo seletivo. Eu já era funcionário. Você passava num processo seletivo e depois disso você passava por treinamento, por tudo. Quando você passava tudo, você ficava num banco de executivos que, caso a empresa precisasse, ela já tinha preparado. E você está sendo remunerado como ele está. Não, você é remunerado no seu cargo normal e você está apto a assumir. Aqui você já está pronto. Porque imagina um banco. Cria Banco do expectativa. Brasil, expectativa, visão de futuro. Querendo ou não, um cara que pensava em sair, tudo bem que é concurso público, é mais difícil, mas o cara que pensa em sair, ele já fala, não, mas daqui 3 anos eu já tenho uma visão. O empresário peca nisso muitas vezes. Ele não vende, não traz uma visão para o colaborador de crescimento, um plano de carreira, por mínimo que seja, numa perspectiva de crescimento. Não, quer que a pessoa entre lá, fique ganhando a vida inteira aquilo, estagnada e que ela não vai crescer. Quem que não quer crescer? Então, assim, será que a sua empresa tem um plano de carreira? Minimamente ali, que seja a cada 1 ano, você faz um ajuste e tudo. Cara, o colaborador ele quer ter só a pequena percepção de que ele está crescendo. Faz merecedor, tem gamificação dentro da empresa, a área comercial tem isso. Como é que olha participação quantas no lucro, coisas, já participação é uma no qualificação. lucro. O Banco do Brasil é muito forte nisso, né? A gente ficava torcendo pela PLR, e era o seguinte, passava por uma avaliação das pessoas, você tinha que cumprir vários pré-requisitos, você tinha que cumprir minimamente 60 horas de treinamento. Caramba. Dentro da Universidade Banco do Brasil para você se qualificar, para você ganhar um percentual. Tem universidade? Isso, universidade. Você saiu do Banco do Brasil que ano? Saí tem 10 anos já. 10 anos que eu saí. Já tinha essa Já universidade. tinha isso e eu tinha que cumprir essa carga. Ou se eu fosse curso externo, muitas vezes o banco bancava. Se eu saísse dentro de 2 anos, eu tinha que ressarcir o banco, ele pagava meu mestrado. Então, assim, várias regras, várias formas para estimular o que? O desenvolvimento. É o seguinte, você quer sua PLR? Todo mundo tem que estudar. Minimamente 60 horas por semestre. Caramba. Aí você vê um vendedor. Esses dias eu fiz um treinamento de vendas. Um vendedor, eu perguntei, vamos lá, pessoal, qual foi o último livro de vendas que você leu? 20 anos. Aí um cara levantou a mão. Aí eu, qual Pequeno o nome? Príncipe. Aí eu, qual o nome do livro? Aí eu, qual o nome do livro, cara? Eu nem lembrava, nem sabia, nem sei se leu. Então, como é? Você é um vendedor e você não está estudando de vendas? Você é um líder e não está estudando de liderança? Você é um empresário e não estuda ou não tem alguém capacitado para lidar com pessoas? Cara, tá tudo errado. Tem um autor que ele tem um livro chamado Comece pelo Porquê, Simon Sinek. E ele fala assim, se você não entende de pessoas,
você não entende negócios. Porque não tem como crescer o negócio. Com certeza. Se você não lidar com pessoas. Dentro da Febracis, vocês usam a metodologia CIS. O que seria ela? Perfeito. Essa metodologia CIS é uma metodologia de inteligência emocional junto com a parte da neurociência e com a reprogramação de crenças, que é a mudança de comportamento. Então, nós temos ferramentas para mudar o comportamento da pessoa. Quando você vai ver, o comportamento ele foi construído lá na nossa infância. Então, temos ferramentas para dar uma mexida em algumas coisas disso. Essa é só uma linha do que nós temos. Mas nós temos lá, por exemplo, a gente tem um calendário de curso. Então, a gente tem um de gestão de pessoas, vai acontecer em setembro. A gente tem um de inteligência financeira, que não tem a ver com números, com planilhas, mas sim com comportamento financeiro. Tem pessoa que tem um conhecimento técnico, mas não consegue juntar R$1. Ou junta e perde. Ou junta e perde. Vai no tigrinho. Ou acumula muito e não usufrui. Então, tudo isso é comportamental. E a nossa habilidade que hoje no mercado as pessoas e as empresas não têm é exatamente esse universo do comportamento, da mudança do comportamento. Temos também a parte de gestão ali, de contratação e tudo. Então, nós temos um calendário, Thiago, de treinamentos que acontecem lá na empresa. Só que o que eu tenho visto que tem crescido bastante? É a empresa contratando a Febracis para fazer um trabalho individualizado naquela empresa específica. Dá para fazer individualizado com cada colaborador? Sim, aí hoje é um programa que normalmente abrange o estratégico, o tático e o operacional. Algumas empresas já contratam, né, o programa completo, então eu vou trabalhar o estratégico com trabalhos individuais com o estratégico, no tático todos os líderes juntos e no operacional com workshops de temas variados e a gente consegue trabalhar a empresa inteira. Algumas empresas falam, não, Gustavo, eu quero começar só pelo tático. A gente faz só um programa. Tático seria comercial? O tático seria tipo o gestor, o coordenador, algum líder, já algum cargo de liderança ali na empresa. Então, assim, hoje eu tenho visto muito essa crescente. Olha como o mercado mudou. Antes, ele ia para dentro da minha empresa e ficava lá no auditório lidando com várias pessoas. Hoje a demanda é crescente, sou eu ir dentro da empresa ou é a empresa ir lá para a minha empresa e a gente faz um treinamento personalizado para aquela empresa. E a gente vê muito isso, né, Tiago? Hoje você vê Goiânia tem esses palestras de 2, 3 dias, network. Sim, eu vejo aí com esses grandes palestrantes, que é justamente isso. Cada um fala uma parte disso aí. Porque aí as empresas levam os líderes, levam o tático, levam os colaboradores para participar disso aí. Né? A gente está vendo esse movimento. E isso é muito bom, tá, Max? O que acontece? Eu estou nesse mercado tem 10 anos. O nosso estado entrou numa rota do desenvolvimento muito importante. E algumas pessoas não estão percebendo isso. Então, temos um desenvolvimento forte econômico, um desenvolvimento, né, você vê prédios, né, tudo. Então, a cidade, o estado está em crescimento. Isso é muito bom. E o que nós percebemos? Que grandes eventos de desenvolvimento humano começaram a vir para Goiânia. E isso é muito positivo. Apesar deles, entre aspas, serem meus concorrentes, cara, isso é maravilhoso, porque isso está despertando a consciência das pessoas que elas precisam buscar. As pessoas pararam de buscar. A pessoa está há 10 anos, 15 anos, 20 anos sem buscar um conhecimento novo. A gente estava conversando ontem, Marcos, sobre inteligência artificial. Cara, mudou tudo. Tem já posições da empresa que já é inteligência artificial, já existem soluções para ela fazer. O trabalho de 5, de 6, de 8 pessoas, de 10 pessoas. E nós já estamos vivendo nisso. E já estamos vivendo isso. Em 2018, no Vale do Silício, falaram assim, olha, você tem que desenvolver 3 habilidades do futuro. Eles falaram, habilidades do futuro. Inteligência artificial, isso 2018. Inteligência emocional e resolução de problemas. Olha para o mundo hoje se não é isso. Inteligência artificial, inteligência emocional e resolução de problemas. Essas são 3 habilidades que precisamos desenvolver. E as pessoas estão paradas no tempo. E claro, tem a questão de uma empresa mais tradicional. Um dia eu cheguei numa fazenda muito grande em Rio Verde, fui treinar o pessoal. Aí o dono chegou para mim, já bem conservador, e falou assim, rapaz, menino, me chamou de menino. Menino, por que eu preciso estudar se eu construir tudo isso aqui sem estudar? E é uma realidade. Mas aquele tempo que você cresceu sem estudar, você não estudou, talvez, ali o cognitivo, mas você é um cara extremamente estudado. Sim.
Você conhece da lavoura, você conhece do solo, você conhece de fertilizante, você conhece De pessoas, pessoas, sabe comprar, sabe vender. você sabe comprar, sabe vender, sabe negociação, sabe vendas. Meu amigo, você tá achando que você não estudou, mas você talvez é um professor. A escola da vida. E aí tem gente, mas a perfeição. Olha, a escola da vida ela ensina. Mas se eu somar com a escola da vida técnicas, eu vou para outro patamar. Eu gosto muito da história da Fórmula 1. Antigamente, quanto tempo era o pit stop? Cara, olha como eles fazem hoje. 2 segundos. E era 8. Era 8. 2 segundos. Schumacher, 6. 2.8 mais ou menos. O que tem ali? Vamos ser sinceros? Muito treinamento. Muito treinamento. E ferramentas. Porque a roda é a mesma, não mudou, ela só pode ser mais leve. A rosca do parafuso pode ser mais rápida, mas é a mesma coisa. Até a maquininha mesmo de pressão pode ter mudado a calibração. Mas tem que ter ferramenta. Não tem jeito. E treinamento. E eu falo muito isso no agro, quando as pessoas... Eu converso muito com os caras, falam, porque a gente falar em melhoria, tudo. Eu falo, irmão, deixa eu te falar o seguinte. Você está bem sucedido? Isso. Questionamento. Primeiro, seu negócio precisa se manter. E aí, eu não vou te contrapor, eu vou te dar uma coisa para você raciocinar. Você planta com a mesma plantadeira de 30 anos atrás? O seu trator é o mesmo? É o mesmo. Então deixa eu te dizer, a sua semente é a mesma? Não, eu vou dizer de máquina. A sua plantadeira hoje, cara, ela é tecnológica. Você controla GPS. Ela no botãozinho. Você colhe no botãozinho. Tudo é piloto automático. Tiago, hoje a gente planta e colhe no piloto automático. Você precisa de um ser humano para olhar a casa de acidente. Passa um bicho, uma pessoa, enfia um buraco, né? Mas, não, o buraco ele desvia, ela para, ela levanta, até isso acontece. Então, olha para você ver. E aí você acha que a gestão não tem que mudar? É insano. Porque, assim, mudou tudo. Então, a gestão, você deu um exemplo bacana. A semente mudou, porque antes você produzia... sei lá, 30 sacos por hectare. Uau! Hoje o cara produz 80. A mesma semente, o cara, poxa, não produzi bem, cara. Não pegou bem, deu só 80. Minha meta era 100. E aí eu falei, tá vendo? E aí você quer continuar no papelzinho e tudo. E eu dou outro exemplo. Irmão, você usa iPhone. Há 30 anos atrás nem telefone você tinha. Então você tem que mudar. Você tem que aprender. Inteligência artificial. Cara, nós estamos vivendo. Eu estou procurando muito isso. Falei com o Gustavo ontem. Tanto que é interessante. Aí você começa a olhar o Google, tudo. Aí hoje eu recebi cedo. 5 horas da manhã eu lendo. Você sabia que o Chrome tem tantas inteligências artificial que ninguém usa? Eu falei, caralho, cara. A gente usa o Google Chrome. Sim. Gratuito, e ele tem várias ferramentas de AI lá disponível, gratuito, para você fazer tudo. Até que ela linka no site de GPT, eu fui lendo, uma por uma. Você pode digitar o texto, você fala, você põe o microfone, você fala, ela conduz o texto, compacta, pronto. Então você já ganhou tempo. Tem que mandar um documento por e-mail que não tem tempo. Cara, você vem no celular, copia, cola, enviou. Olha para você ver, cara. Então, e o momento agora da inteligência artificial é o seguinte, antes ela estava independente. Uhum. Agora todas as plataformas estão acoplando ela. Ela vai ser uma funcionalidade normal de várias coisas. Eu faço minha agenda num aplicativo chamado Notion. Lá já tem inteligência artificial. O Google daqui a pouco está entrando. O iPhone 16 ele já está vindo com inteligência artificial acoplado. Então antes estava separado. Em menos de um ano eles já estão trazendo a inteligência artificial para dentro dos aplicativos para te ajudar. Tem o Canva, que é um aplicativo para você fazer arte, essas coisas. Já tem inteligência artificial lá dentro, ela já me ajuda. Outras já revisa o texto. Então, assim, cara, é a realidade. Já chegou. Não há e contra. Não tem como ir contra. Não concordo. Não vou usar o WhatsApp. Tá fora do mundo. Eu sou contra o WhatsApp. Vai deixar de existir. Quantas empresas, vamos lá, quantas empresas na pandemia que não tinham a entrega estilo iFood de restaurante que passaram um aperto porque não tinham se preparado para isso? E as que já estavam preparadas? Tanto que faturaram. Faturaram, cresceram. Existe um negócio que é o seguinte, antecipação é poder. Eu preciso estar antenado. Eu gosto muito dessa visão, né? Antes eu falava de helicóptero, mas agora é de drone. Eu tenho que ter a visão de drone do meu negócio. Eu tenho que ter a visão de drone de cima do meu mercado e do macroeconômico. Eu
eu preciso entender o que está acontecendo. Porém, tem líderes e donos que estão assim, ó, dentro da estratégia. Não tem tempo de olhar de fora e conseguir construir a estratégia do negócio. Isso aqui é o pior? Seu concorrente está de drone vendo. Esse é o pior. O seu concorrente já está de drone vendo. Então, a não ser que você esteja um produto único, tá tudo certo. Mas como se você não tiver, chefe, vamos correr, que o negócio vamos acelerou. buscar. O negócio acelerou. E ainda é novo, então eu acho que ainda é muita oportunidade. Então, vamos buscar. E o nosso café limpa, né? É isso, Thiago. Nosso café é justamente trazer esses insights, fazer esse bate-papo e trazer experiências. Eu e o Gustavo estamos trazendo poucas que a gente vê, você. Quantos empresários não estão vivendo? Cara, fui ali, viajei, fui no Sul e vi coisas novas, fui na Europa, vi coisas novas. Quanto de tecnologia, e cada um tem uma experiência fabulosa. Cada empresa que eu entro aqui dentro, você vê a tecnologia que o cara usa e está lá presa e poderia mostrar para todo mundo. E você deu um exemplo muito sério. O cara do vidro tem uma experiência que ajuda o cara daqui boa. Você concorda? Que o cara da roupa ajuda o cara do transporte. E assim sucessivamente. Foi testado, foi conversado, foi isso. E o Café com Negócio que vai ser realizado aqui na SEAG. O primeiro já vai ser em agosto. E agora no mês de agosto. Logo, logo nós vamos destinar a data. Estamos vendo aí, organizando uns ajustes finais e a gente vai colocar nos grupos, nas nossas redes sociais e vamos falar aqui também no nosso podcast, né, Thiago? E é bom a gente falar isso, vai ser uma parceria da SEAG com a Febracis, que é a maior escola de negócios da América Latina. E entre os seus cases, entre suas apresentações, Gustavo, eu vejo lá que trazem benefícios para os empresários. Eu quero até saber quais são esses benefícios concretos que a gente pode destacar realmente com esses cursos, mas eu acho que um dos principais dele é que você ajuda os empresários a aumentar em quase 10 vezes os seus resultados. Isso é uma métrica que a gente percebeu muito até antes da pandemia, né? Hoje, se eu falar que a pessoa vai crescer 10 vezes, eu já estou sendo bem ousado. É possível? É. Mas o que nós percebemos, tá, Thiago? Nós percebemos que é o seguinte, através das pessoas certas. Tem gente que fala assim, qual é o maior ativo da minha empresa? Pessoas. Não é pessoas. São as pessoas certas. Né? Isso muda tudo. Então, nós entendemos que, através das pessoas certas, através de um processo de contratação, um processo de gestão, treinamento para liderança, treinamento de vendas, um olhar tecnológico, inevitavelmente o seu crescimento ele vai acontecer. Não tem como ser diferente disso. E isso nós vemos dia após dia acontecendo pelas empresas que passam dentro da escola de negócio. Tem um case que eu acho assim, sensacional, que foi o case da Márcia, da Fecha Escova. Eu não sei se tem Fecha Escova aqui em Aparecida, mas tem. Né? Hoje é Brasil. Foi bem na sua época, um pouco antes da pandemia. Quando ela passou por lá, ela tinha acho que em torno de 30. Ela passou por desenvolvimento lá, depois ela se conectou em outras escolas também. Cara, hoje ela inaugurou 200. Olha pra você ver. Alguém vai abrir uma franquia nova, ela manda lá pra gente, pro nosso curso de gestão. Ela não tem que passar por aqui. Daqui duas semanas, ela tá lá de novo fazendo treinamento com a gente. Então, assim, eu tô falando de um crescimento de muito mais do que isso, do que 10 vezes. Então, assim, eu vejo o pessoal também, além do olhar, enfim, várias empresas focando muito forte nesse processo. A gente teve lá o Evaristo, né, o grupo cereal, já era muito grande e investindo forte. Você estava falando de sementes Marambaia, lá de Rio Verde também, a gente trabalhando muito forte, muitos produtores, indústria. Então, assim, Thiago, o que eu vejo, tá? Um alinhamento da empresa, um projeto focado na empresa, um projeto de 1 ano, trabalhando equipe, trabalhando essas arestas, isso inevitavelmente vai fazer o negócio crescer. Vamos falar? Lucro. Se eu diminuir minimamente o turnover, que é a rotatividade da minha empresa, eu já aumento minha margem. Já aumentou o lucro. Já vou aumentar meu lucro. Só aí. E hoje, assim, eu não sei quantos empresários aqui tem isso, mas, puxe, quanto que custou para o caixa de rescisão e demissão e erro de contratação? E pense que aquele dinheiro podia estar no teu bolso como lucro. Cara, é assustador. É assustador. Tem empresas assim... Isso é o que é o mensurável, né? É mensurável. E o que não é imensurável? Sem contar o tempo de treinamento, energia. tudo, tempo dedicado de um líder,
os recursos que foram utilizados. Cara, recentemente a gente fez um estudo tal, numa empresa, quando a gente puxou o índice foram 380 mil num ano. Numa empresa com 20 colaboradores. É representativo demais. Sim. Tem um erro aí. Então a gente precisa resolver esse ponto. E ajustar, né? Tem que ajustar. Então os benefícios eu iria direto em lucro. O benefício é lucrar. A gente está num negócio para lucrar. Porque se você não quer lucrar e tem gente que se contenta em não lucrar, abre uma ONG. E tá tudo bem, tá tudo certo. Okay. É um negócio também. Mas assim, a gente precisa trabalhar isso. E muitas vezes, Thiago, respondendo sua pergunta, falta a mentalidade do lucro. Tem muitos empresários que estão dentro do negócio com a mentalidade de empregado. Ele se contenta com o prolabore dele, ele se contenta com aquilo e ele não está no jogo do lucro, de chegar no final do ano e fazer uma retirada, de fazer uma estratégia. Existe uma metodologia para isso aí. Tem gente, não, mas meu negócio, eu nem vejo lucro, cadê o dinheiro? Eu vejo às vezes o empresário, cadê o dinheiro do meu negócio? Fica lá só rodando. Calma. Relaxa, existe uma metodologia para isso, é uma inversão dentro do negócio que a gente trabalha muito forte, dentro do estratégico, que a gente começa a ver de fato o lucro do negócio. Então sim, resumindo, lucro. E a gente observa isso e temos que realmente cada vez mais observar as potencialidades que nós podemos alcançar. Tá ao nosso alcance, não é algo tão distante assim. Pelo contrário, nós temos aqui, através da SEAG, através da Febracis, vocês têm essa oportunidade. É difícil formar um líder? Tem um prazo? É um ano? Alguns meses? Como que a gente forma esse líder? Legal. Nós temos um programa básico que já dá uma boa desenvolvida nele. Eu consigo em 4 dias enxertar ele de conhecimento e de ferramentas. Tá, eu formei ele nisso? Não. Ele vai ter que colocar em prática. Ok? Esse é um ponto. Dentro das empresas eu vejo um programa aí normalmente de uns 5 meses. Eu estou fazendo também com um grande amigo meu da Líder Rolamentos. A gente está tratando os líderes tem 5 meses. Cara, a maturidade do time, o lucro aumentou, batendo recorde de faturamento. Então, 5 meses ali num trabalho quinzenal, só com os líderes, 2 horas e tudo, a gente está fazendo esse trabalho. Alguns... 2 horas por mês? Por semana? A cada 15 dias. De 2 a 3 horas, mais ou menos, a gente faz esse trabalho. Vai ser em torno aí de uns 12 encontros, mais ou menos. Vou trabalhar feedback, vou trabalhar contratação, vou trabalhar liderança, vou trabalhar vários aspectos desses. Já começa a sentir um crescimento. Porém, Thiago, tem muito o back dessa pessoa. De onde ela está partindo? Tem gente que já teve uma experiência, teve gente que já liderou uma equipe, teve gente que já teve um negócio e hoje é um empregado, tem gente que não tem noção nenhuma, tem gente que nunca foi um líder no mundo empresarial, mas ele já é um líder dentro de casa, com os filhos, então eu consigo aproveitar isso. Então, é muito relativo em relação a esse histórico, né, da pessoa. Porém, quando eu vejo aí dentro do nosso programa, em uns 5 meses, a gente starta um nível ali júnior, para a pessoa começar. O desenvolvimento vai estar muito ligado a ele colocar em prática. Se ele colocar em prática, ele desenvolve a habilidade, porque toda habilidade, Thiago, ela precisa ser posta em prática. Sim. Existe um negócio que é um erro muito grande que as pessoas fazem assim, sei lá, eu vou falar de feedback. Fulano, sabe dar feedback? Sei. Tá, mas você dá feedback? Não. Então você não sabe. Então você não sabe. Então você não sabe, você só conhece. Nas finanças é muito básico. Eu pergunto pro pessoal, gente, vamos lá, é uma novidade que você precisa gastar menos do que você ganha? Aí o pessoal, não. Você sabe disso? O pessoal, sim. Quem faz? E você gasta menos que você ganha? Não. Então você não sabe. É muito claro, né? Salomão já dizia muito isso, cara. A sabedoria, ela vem de saber fazer, de estar em prática e não de conhecer. E as pessoas confundem nisso. Elas conhecem, mas não sabem. E acham que sabem, não sabem. Meu amigo, tá na prática? Tá na prática. Então, beleza. Então você sabe. É o fazer que vai aprimorar a habilidade. Como eu falo que é uma habilidade, eu tenho que colocar a mão na massa. Não tem como ser diferente disso. Gustavo, você vai estar aqui com a gente aqui nesse mês de agosto, aqui desenvolvendo um café com negócio. Mas a gente, como diz, os empresários querem saber quem é o Gustavo. Você é de onde, Gustavo? Eu sou de Brasília, sou nascido em Brasília, cidade, minha terra natal. Meus pais são nordestinos, vieram do Nordeste, se conheceram em Brasília, então tem um sangue nordestino aí. Seus pais de onde? Meu pai nasceu em João Pessoa e minha mãe em Fortaleza. E você veio para Goiânia quando? Eu vim para Goiânia tem 5 anos. Eu vim para Goiânia exclusivamente
por esse projeto. Né? Então, não pensava em vir. Né? Fui servidor público, fui um cara treinado para ser servidor público. Minha família é toda de servidores públicos, menos os meus pais, mas eles estimularam muito isso por conta de uma quebra empresarial. Enfim, então fui servidor público e depois meu pai falou... Deixa de ser uma certa segurança, né? Muito, ali, muito. Você muito. sabe que tem um crescimento. Foram os medos dos meus pais, né? Eles falaram assim, ó, não queremos... Eu tenho 2 irmãos, né? Não queremos que vocês passem o que nós passamos, que foi uma quebra empresarial, que prejudicou, então você... Eu lembro direitinho, no meu 3º ano, eu falei, pai, qual faculdade será que eu faço? Ele, concurso público. Não, pai, faculdade, concurso público. Não, mas eu tô falando concurso público. Eu fui doutrinado para isso. E, cara, honro demais meu pai nisso. Meu pai é um cara que é fruto da educação. Meu pai, sem ter estudo, foi um cara que sempre estimulou. E, assim, você falou um negócio legal, ô, Max. Eu sou muito grato, irmão. Muito, mas muito grato ao Senai e ao Senac. Senac. E Sebrae entrou depois. Mas o meu pai, ele sem estudo e tudo, trabalhava, fazia um bico, ele falava assim, ó, no meu 2º ano ele falava assim, eu preciso que você faça curso. Eu viro noite trabalhando para vocês fazerem curso. E eu comecei pelo Senai. Fui lá fazer um curso de operador de micro, aí depois fiz um de montagem, configuração de computador. Aí meu pai já fez um cartãozinho para mim, eu já comecei a entregar nos prédios para consertar computador, fazer manutenção. Aí depois fui lá para o Senac, aí fiz redes de computadores, aí um professor gostou de mim, me contratou, eu entrei no mercado de trabalho muito novo. Aí, que bacana. Né? Não assim, com 14 anos não, eu já ali com meus 16, 17, mas já entrei no mercado de trabalho, e aí comecei a trabalhar, continuei, depois fui pro Sebrae, fiz o Empretec, cara, me ajudou demais. A inteligência emocional, top, né? Então, sim, sensacional, né? Um programa mundial, e da aí ONU, eu vejo, Max, disponível. Eu sou fruto disso, cara. Eu entrei no mercado de trabalho por conta disso. Eu sou muito grato. Eu sou fruto da educação. E não é por acaso que hoje o meu negócio é educacional. E sabia que a gente podia até falar, foi bom, porque eu tenho conversado com o Sebrae e o Sebrae tem me provocado, cara, vamos fazer o Empretec dos líderes? Eu não fiz. Eu tive a oportunidade de fazer o Empretec quando novo. Né? E novo você já sabe, né? Nós somos novos, né? Eu com 18, 19 anos, cara, rapaz, você tem tudo pra fazer o Empretec, vai, como é que é? Uma semana, vai, cara, não tem uma semana, eu não posso perder boteco, pinga, foguete, o que vai ser da minha vida eu perder uma semana? Jovem é assim, né? Mas hoje a gente entende e é uma vontade, né? Esse café a gente pode até provocar, claro, e juntar uns líderes para fazer o Empretec, que é um programa da ONU, né? Inteligência emocional, tá? Disponível. E desde a década de 70, 50, sei lá, né? Sim, cara, tá aí, né? Basta as pessoas buscarem, concorda? Concordo. E assim, eu vou falar aqui um ponto sobre isso. Eu tô no ponto educacional. Eu senti que o meu mercado mudou, beleza? Aí você falou, o SESI, Senai, o pessoal, as salas estão vazias. Porque talvez eles não entenderam que o jogo de trazer o aluno mudou. Sim, eu falo isso para ele. Entende? Então, assim, não é que as pessoas não querem fazer o curso. Talvez eles não estão conseguindo mais chegar nas pessoas, se tornarem atrativos ao ponto dessa pessoa estar aqui dentro. Eu já fiz uma pesquisa, uma que eu já vi, eu já mostrei. Então, assim, e eu me coloco à disposição também de ajudar o pessoal, porque eu sou fruto disso. Cara, se eu puder retribuir, né, para o sistema de alguma forma, trazendo nem que seja uma visão, uma estratégia de já estar no mercado educacional e entender esses movimentos, cara, eu me coloco à disposição. Faço a maior questão. E nesse café eu vou convidar eles para participar. Todos os diretoria vão participar desse café conosco. Legal. Todos SESI, Senai, Sebrae, que nós vamos envolvê-los, porque é uma transformação que a gente tem que fazer para o ecossistema, não é? Legal. Não é só para a SIAG, os empresários da SIAG. Sim. Se a gente transforma aqui, a gente transforma a nossa cidade como um todo, nosso estado como um todo, e aí a gente transforma o ecossistema. Essa é a nossa vontade, essa é a nossa missão como associação, trazer isso aí e gerar network. Legal. Né? E assim, Max, falando até disso, a Febracis não aqui ainda, mas, por exemplo, em vários estados, o Sebrae tem uma parceria muito forte com a Febracis, em alguns outros estados. Então, assim, é algo que a gente pode, né, tá conversando e linkando estruturando e como a gente ajudar esse pessoal, né? Gustavo, aí você fez TI? Fiz TI. Foi para o Banco do Brasil, mas aonde e qual momento que você decidiu sair do serviço público para seguir essa nova carreira? Legal. Isso seria uma história de um livro, inclusive eu estou escrevendo, mas eu vou falar bem rapidamente. Dá um spoiler do seu livro, né? Tem alguns aí já na verdade. Inclusive, abre aspas antes de eu responder isso, uma das minhas aventuras, eu fui para o Everest,
né? E o Max, lá na época, né, a empresa dele foi um dos patrocinadores desse projeto e tudo. Eu vou te mandar a foto. Procurei lá eu lá com a bandeira e tudo. Então, obrigado. Obrigado, porque é uma experiência que me marcou muito e parte do livro vai passar em algo sobre o Everest. Tenho a ideia de fazer uma metáfora do Everest com a liderança. A pergunta é, qual é o seu Everest? Qual é o tamanho da montanha que você quer subir? E isso envolve o tamanho do seu negócio, onde você quer chegar. Então, essa caminhada para lá para o Everest foi muito Conta interessante. Só um pouquinho, o que vocês passaram lá? Eles planejaram tudo. Eu vi, cara, o que é planejamento? E eu conversando com eles, então, aí eu falei assim, tá, depois eu encontrei com eles lá em São Paulo. Como é que foi a prática? Tudo quebrado. Então, assim, vamos lá, uma viagem do Everest, ela precisa de planejamento, de gestão de riscos, gestão de recursos, enfim, várias coisas. E fizemos o planejamento, obviamente, isso também para os negócios. Já começa do aeroporto. E tal, parará. Conta como é que é o aeroporto. Aí, o primeiro ponto, chegamos, fomos lá para o Nepal e tal, e aí a gente desce num primeiro aeroporto, que é o aeroporto mais perigoso do mundo. Ele é em cima de uma montanha e a pista é desse tamanho. Curtinha. E no final tem uma parede. E a pista, ela é inclinada, porque quando ele pousa para ele frear também nessa inclinação. E quando ele vai decolar, é para ele pegar uma o rampa, embalo, né? cara. Então, e em cima da montanha. Então, assim, Se cair, já começou ali, tinha uns alemães dentro do avião e um monte de brasileiro, e na hora que pousou a gente, Brasil, vida, os caras olhando assim, o que esse cara tá comemorando? Pô, a gente pousou no aeroporto mais perigoso do mundo. Então, assim, já começou com essa emoção, né? E depois pegamos helicóptero e tudo, mas teve um dia que chamou muita atenção, que o guia teve uma nevasca muito grande, e o guia pegou e falou assim, não, vamos por outro caminho aqui. o guia perdeu. E a gente se perdeu. A gente se perdeu Em cima do Everest. Imagina, a montanha, ela tem uma encosta. A trilha era na encosta. E o que aconteceu? Com a nevasca, a trilha sumiu. Então era assim, aqui, coisa de, sei lá, nem 1 metro. Se eu errar o passo, cara, vai embora, tudo de gelo. E pra cima, uma subida gigantesca. E aí, sem corda, eles estão não, subindo sem a pé. corda, sem não corda. é A trilhazinha é assim, ó. Trilhazinha subir assim, a pé. Não é o do alpinismo, não, que aí o aí nível é mais hard aí. no grupo. Porque assim, o que eu percebi? Eu já fiz várias coisas dessas de risco. Então, já atravessei o deserto do Saara correndo, o deserto do Atacama e tal. O que acontece? Em situações normais, tá tudo bem. Quando vem um elemento de risco, uma variável que muitas vezes não estava tão prevista, isso muda a dinâmica do grupo e é onde começa a apertar o negócio. Quantas pessoas vocês estavam? Éramos 8 pessoas. Nesse momento, uma pessoa começou a ter fobia de altura. Ela começou a travar e ela virou de costas, ela começou a tremer. O outro, ousado, falou, eu que vou na frente. E eu, ei, calma. Aí entra a inteligência, calma. Deixa o guia aí, rapaz. Calma aí, você vai na frente de quem? Não, calma, volta pra cá. Nunca subiu aí, moço. O outro falando, cara, esse caminho aqui tá muito curto. E eu, tranquilo, porque isso é interessante. Em algum momento da vida, habilidades que você desenvolveu vão ser utilizadas em momentos que você nem imagina. Tem um negócio chamado slackline. Já ouviu falar slackline? Não. Slackline, provavelmente você deve ter visto. As pessoas amarram entre 2 árvores, tipo um elástico que fica equilibrando. Sim. Cara, eu brinquei e desenvolvi aquilo demais. No momento que eu tava lá, eu falei, rapaz, eu tô aqui numa autobahn de 5 faixas, porque a trilha era isso. Quem aqui, andava numa faixa? Mas meu amigo andava com o pé assim. Cara, aquela habilidade que eu nem imaginava que em algum momento ia servir lá no Everest me colocou em tranquilidade. Eu falei, cara, tranquilo. Eu tenho espaço aqui para meus 2 pés. E mais uns 2 pés aqui, eu ando assim. Tá tranquilo. E eu fui controlando ali, calma, fica aqui. Então, quando vem um elemento em que as pessoas começam a sair do plano normal, cara, o caos é instalado. E aí um dos caras começou a subir e a gente perdido. Tinha um outro que tinha tomado um resfenol de manhã, tava com muita coriza, tomou um resfenol. Na altitude, deu um reverstress. Caralho. O cara mal, era o cara mais preparado, o cara Iron Man e não sei o quê. Era o que a gente falava, não, esse cara aí tá sofrendo por conta de um resfenol, meu amigo. Na altitude, ele andava assim, ó. E a gente no meio desse desfiladeiro tinha que subir. O que fizemos? Tiramos a mochila do cara. Demos para uma pessoa e eu coloquei a mão aqui nas costas dele, peguei os stiffer dele, eu ia fincando, empurrando o cara.
Chegou lá em cima, cara, a gente tava começando o dia, a gente tinha 8 horas de caminhada, eu já tava esgotado. Na altitude, sem ar, carregando o cara, empurrando o cara. E só a mochila. E a mochila, chegou lá em cima, o guia falou, ó, ok, estamos achando mais ou menos o caminho, eu sei que é nessa direção, ó, que a gente não tá em perigo, mas esse cara não consegue mais terminar. Pode chamar o helicóptero. Hoje tem mais 8 horas de caminhada. Caralho. Chamou? Cara, e aí assim, vivemos uma experiência lá que eu chamo que foi uma experiência espiritual. O Paulo, né, muito espiritual, falou assim, não, calma, vamos fazer uma oração antes aqui. Juntamos, o cara ficou ajoelhado lá, a gente fez uma oração. E cara, e pra mim foi Deus mesmo. E ele, o cara deu uma alegrada. Falou, não, eu consigo terminar. Não na mesma performance, mas terminou. E depois ele veio falar que foi a primeira vez que ele teve uma experiência espiritual. Caralho. Cara, então assim, tinha que ser. Tinha que ser, né? Então, a gente em cima da montanha, lá perto do Everest, cara, um lugar muito propício para isso. Então, é muito disso, né? Dessas questões de vivenciar isso. Eu gosto de... Eu tenho um trabalho individualizado com as pessoas. Eu estimulo muito a pessoa a ousar, a romper os medos, a ter performance. Imagina, Thiago, como que eu vou falar para você fazer isso? Se eu não faço, eu não vivo. Sim. Então, se eu fui correr lá uma maratona no deserto do Saara, depois do deserto do Atacama, e tudo isso que eu desenvolvo nesse universo, eu trago para o mundo empresarial. Cara, eu estava passando um desafio na empresa e eu falei, rapaz, eu já atravessei o deserto do Saara, uma parte, né? Não foi o deserto inteiro, foram 42 quilômetros em 7 horas. Cara, só não... correndo. Eu falei, cara, eu já atravessei o deserto nas dunas, num calor infernal. Isso aqui não vai me parar não, meu amigo. Isso aqui é muito pouco. Então, eu resgato, né, esses movimentos. Então, você ia me perguntar, tinha me perguntado antes do meu hobby, né? O hobby é esse. E aí, você queria saber da minha transição, né? Da transição, porque não é fácil. E eu acho que você até pode usar esse case seu, realmente, até para os empresários, para mostrar, falar, gente, você está nesse caminho, mas você pode... Pode mudar, total. 180 aqui e pro outro lado. Ou 360. É o 360, E assim, bem rapidamente, eu estava no serviço público, era da área de tecnologia, extremamente qualificado, então com 2 pós-graduação, 7 certificações dentro do projeto, trabalhava numa estratégia de compliance, governança, banco central e tudo. E aí eu comecei a ficar, cara, insatisfeito. Eu falava, cara, falta algo, parece que eu quero mais. Você já estava nas maratonas? Já fazia as maratonas, já fazia tudo em paralelo. Cara, falta algo. Eu falei, um dia eu estava almoçando, Thiago, e eu me peguei reclamando, cara, do Banco do Brasil, da empresa, insatisfeito. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu sou um cara muito positivo. E tava numa mesa de almoço, os caras reclamando também, metendo pau na empresa, porque não sei o quê, a PLR esse ano vai ser não sei o quê. E eu me peguei nessa. Cara, quando eu entrei no meu carro, veio um negócio no coração assim. Quem foi que te colocou lá? Aí eu pensei, fui eu. Passei 5 anos estudando para o concurso. Eu me coloquei. E eu tô reclamando. Então vamos ser sinceros e papo reto. Se tá ruim, eu tenho que mudar, eu que tenho que sair. Não está no meu controle mudar uma instituição gigantesca que tem regras, que tem um monte de dono, que tem um monte de diretor, que tem questão política. Cara, não tá comigo. Então assim, não tá bom? Cara, mete o pé. E aí nisso eu tomei essa decisão e falei assim, tá, mas eu não posso sair de qualquer jeito. Aí eu fui fazer nutrição, porque eu era atleta. Sim. Fui fazer nutrição, só que muito bem concursado, tinha um bom salário. Fui fazer um congresso nos Estados Unidos de nutrição. E lá o cara falou assim, o futuro da alimentação é entender das emoções. 2013 isso. Emoção e alimentação? Cara, esses caras estão malucos. O que é isso? E anotei. Quando eu voltei pro Brasil, eu coloquei lá inteligência emocional. Veio a propaganda do Paulo Vieira do Método CIS. Ia acontecer 2 semanas depois, em 2014. Aí eu falei, cara, eu vou lá conhecer esse mundo. Quando eu fui conhecer, eu falei, meu Deus, tem muito fundamento que esse cara tá falando. Inteligência emocional, neurociência, é isso, performance. Cara, é isso que eu quero. O meu plano de transição com a nutrição era sair em 8 anos do banco. Porque eu ia formar em 4 anos, Sim. fazer uma pós-graduação, com 8 meses eu pedi exoneração. Todo mundo falou, você tá maluco, você tá louco, o que você tá fazendo? Você vai enfrentar agora. Agora sim, claro, né, Thiago? Estabilidade. Eu tenho que ser sincero também. Na época eu tava solteiro, não tinha filhos, não era casado. Sim. Era o time. Se fosse na situação de hoje, cara, não dava pra eu fazer uma manobra tão desse jeito. Então, calma, pé no chão e tal. E fiz essa transição. Fui pra Brasília e tal, aí fui formar em palestrante, em coach, em mentor e tal, parará, fiz toda essa linha. E aí depois, o que aconteceu? O Paulo fez um congresso nos Estados Unidos e eu vendi meu carro para ir.
Eu não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar. Vendi meu carro e fui. Chegou lá, um evento pequeno, Paulo Vieira, o cara era o presidente, eu não tinha acesso. E aí lá ele falou, rapaz, você acreditou nesse negócio que eu faço, né? Eu falei, acreditou? Eu tô colocando minhas fichas tudo nisso, amigo. Eu não tenho chance, eu vou sair do concurso e vou ver desse negócio aqui. Ele, sério? E aí ele me fez o convite para entrar na instituição. Eu entrei na instituição em Brasília e depois vinha fazer outra transição, que eu era um treinador lá e a transição foi para Goiânia. Falou, tô querendo abrir lá em Goiânia, tem a possibilidade. Aí fiz uma transição, nunca imaginei sair de Brasília. Falava assim, vai mudar de Brasília. Eu vou nada, eu amo que é muito Brasília, bom. qualidade de vida, cara, vivia super bem lá, vivia num lugar top, atleta, então eu tinha canoa havaiana, bike, tudo, ciclovia, cara, Lago maravilhoso. Um lago maravilhoso. Eu falei, cara, o que eu vou fazer em Goiânia naquele Comer pamonha e pão de queijo. E hoje eu entendi, rapaz, eu vim aqui para encontrar minha esposa e meus filhos e eu achei que era pelo negócio, mas era pelo meu maior projeto, que é a minha família, amigo. Você falou hobby é correr. É esporte, experimentar, aprender esportes novos. Então, entro no esporte, eu me desenvolvo, chego num patamar, eu não quero ser um profissional, faço por hobby, e aí eu mudo de esporte. Qual que é o último que você fez? O último que eu fiz foi futevôlei. Futevôlei? E aprendi, cara. Aprendi. É? Hoje, se eu for numa praia, chegar numa Dá pra praiazinha, brinca, dá pra brinca jogar, ali com jogo todo legal. mundo. E aí agora, tipo assim, foi um tempo legal, e aí eu tô pensando agora se ou eu vou pro triatlon, tem um amigo meu querendo me chamar pro tênis. Então, eu gosto de desenvolver as habilidades, porque cada esporte me ensina uma coisa. Sim. Eu não quero ser o melhor do futevôlei, não. O que eu desenvolver Quer aprender a jogar e jogar bem. Isso veio do meu pai. Eu, com 17 anos, eu fiz parte de uma regata de remo, lá no lago, remo, e eu ganhei uma prova do 200, que é um barco em que são dois, cada um rema com um barco. Com uma pá, de um lado. Então, a gente tem que ter simetria da velocidade, da entrada da pá e da força. E o cara era muito mais forte do que eu, então ele tinha que dosar a força pra gente remar reto. E aí veio o professor e falou assim, olha, eu sou do Flamengo, eu quero treinar eles porque eles têm futuro. Aí, para isso, eu tinha que trancar a faculdade e tal. Meu pai foi lá conversar. Aí, meu pai falou, tá, mas quanto que o pessoal lá não é conselho, como é que é a federação? A federação recebe de recursos e tal. Aí, o professor, 80 mil. Aí, meu pai, opa, bom, hein, então tem bolsa. Não, 80 mil no Brasil. Aí, meu pai, como é que é? 80 mil, tá. E para você? Não, para mim, que sou atleta já, tal, chega a 2 mil. Aí ele, e pro meu filho, que vai ter que dedicar para isso? Não, nem pense nisso agora. Meu pai falou, se virar tá profissional. bom. Meu pai me colocou no carro e falou, esquece de ser atleta. Esquece. É o seguinte, eu não tenho dinheiro para te bancar em relação a isso. Se eu tivesse, eu te colocava para ir para os Estados Unidos para você fazer uma faculdade e se tornar atleta através de uma bolsa. Não tenho condição de fazer isso. Vamos fazer um combinado? Esquece esse sonho de atleta. Cara, meu porte muito atlético. Na época, hoje não tanto, mas muito atlético. Força, resistência. Então, eu tenho um perfil de atleta mesmo. E aí, ele falou, cara, faz por hobby. Toca a tua vida, vai estudar, vai se desenvolver. Tu faz por hobby, aí você experimenta o esporte que você quiser e tal. E assim eu fiz e, cara, eu sou muito grato a esses ensinamentos do meu pai, porque me direcionaram. E realmente, assim, quando o atleta também a gente vê nas Olimpíadas aí, 4 anos é um ciclo olímpico, se dedicando. Às vezes a gente vê só até o judô lá, a gente vê, a cada 4 anos nós vemos uma competição de judô. A pessoa chega, são 4 anos dedicando, acordando cedo, alimentação regrada, tudo. Longe da família. Tem que treinar na Espanha, treinar na Rússia. Aí chega na Olimpíada, na primeira luta, perde. É um fracassado. Para a sociedade, ele é um fracassado. Tá. Não conhece, não sabe a luta, não sabe tudo, o que ele passou. Para estar entre os 16 melhores do mundo. Mas ele perdeu a primeira luta, ele é um fracassado para a sociedade. É isso. Isso aí conta com o recurso que é quase nulo, né? Quase zero. Você fala que gosta de esporte, torce para algum time? Cara, tem um tempo que eu não tô mais assim acompanhando futebol, mas o sangue é Flamengo, né? Não tem jeito. E goiano? Simpatizou com nenhum goiano? Cara, assim, eu nunca fui num jogo aqui, né? Mas, assim, eu gosto ali, tem a questão ali do Vila ali, eu fico ali perto, eu vejo o movimento da galera. Não que eu torça, nunca nem assisti um jogo, tá? Pra ser bem sincero, do Vila ou de Goiás, enfim. Mas um tempo atrás eu trabalhei com alguns jogadores do Goiás. Fiz um trabalho individual com alguns jogadores e tudo, mas assim, hoje eu sou bem imparcial, mas como eu moro lá perto do estádio, eu vejo a galera do Vila lá, o negócio é meio aquecido, né? E eu vejo que aqui em Goiânia, tipo, Vila e Goiás é um negócio tenso, né? Então, assim, mas é Flamengo, há muitos anos eu tomei uma decisão que
eu não ia mais perder meu tempo com isso e respeito o brasileiro. Foi depois do 7-1, sendo bem sincero. Falei, cara, esse negócio é comprado, isso aí tem treta por trás. Entrei nessa teoria da conspiração. Falei, cara, não vou perder mais meu tempo com isso. Fez você desligar a chave. Desligou, cara. Mas era toda quarta e domingo, no barzinho, assistindo o jogo e tal. E hoje, assim, super respeito, acho legal, mas não a é... gente vê assim, o Brasília mesmo é como se fosse o Carioca, né? Eles torcem pros times dos Rios. Muito. Os times do Rio, que é... Flamengo e Vasco lá, o negócio pega. Então, assim, bandeirão e tal. Até porque, né, a capital veio de lá, então tem uma cultura muito forte nisso, né? Gustavo, o que você falaria hoje para aquela criança lá de Brasília, lá quando seu pai começava a te instruir? Cheguei nos seus 14 anos, quando você começou a mexer, não, mas o Gustavo de 8, 9, 10 anos, o que você falaria hoje para ele? Eu falaria assim, Gustavo, não perca a perspectiva de se desenvolver espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente e fisicamente. Não negligencie nenhum desses 4. Não deixe de lado nenhum desses 4. Você precisa desenvolver nessas 4 frentes. Isso talvez seria o maior conselho que eu poderia dar para aquele Gustavo, porque eu levei tempo para entender isso. E precisa, infelizmente, às vezes precisa apanhar, precisa cair para entender isso aqui. O sentido da vida. Só o espiritual não funciona? Achar que só o emocional, inteligência emocional, só o emocional vai... Não vai. Só estudar e ler e é um pós-doutorado não vai, porque não sabe lidar com as pessoas. Sim. E aí tem um cara que é espiritual, que ele é emocional, que ele é racional, sabe muito do negócio, mas está perdendo no físico para a saúde. Daqui a pouco perde para uma doença. E aí não tem como... Aí nessa já não tem como você adquirir. Aí tem que parar tudo. Então, assim, eu busco hoje, a minha filosofia de vida é uma filosofia muito pautada nesses 4 aspectos, cara. Então, assim, para mim não compensa... Apesar de trabalhar muito e ser workaholic e gostar disso, para mim não compensa eu estar nisso se eu estou negligenciando minha saúde. Então, cara, eu acordo 5 horas da manhã, eu faço meu treino, eu busco uma alimentação melhor. Então, todos os dias eu leio, eu gosto de trabalhar minhas meditações, minhas coisas para trabalhar meu emocional. Então, eu tenho um cuidado. É perfeito todos os dias? Não é. Não dá, ninguém... É rotina, não dá pra fazer. É a rotina. Mas, assim, isso fica no meu radar. E muitos empresários que eu trabalho individualmente... eu desenvolvo nesses 4 aspectos. Cara, vamos desenvolver aqui, e eu não estou falando de religião, mas sim do seu espiritual. Sim. Existe um mundo espiritual acontecendo. Então, cara, vamos desenvolver nesses 4 aspectos. Então, esse seria o conselho lá para o Gustavo lá de trás. E o que a gente pode esperar do Gustavo daqui 10 anos? Onde o Gustavo quer estar daqui 10 anos? Vou estar grande, mano. Eu tenho 37 anos, sou um apaixonado por estudar, por crescer e ajudar pessoas. Então, eu acordo e durmo pensando em como ajudar as pessoas. E eu quero estar realmente com mais presença em relação ao digital, né? Falando do mundo digital, sabendo que o mercado vai ser digital, então eu quero estar um cara maior nesse mundo digital para que a minha mensagem, a minha filosofia de vida, o meu estilo de vida chegue a mais pessoas, porque eu vejo o mundo indo num caminho preocupante de valores, de vida, de família. Eu sou um cara que eu acredito na família, eu acredito nesses projetos. Então, assim, eu vejo um Gustavo lá na frente como um escritor, já com pelo menos aí uns 2, 3 livros. Vejo um Gustavo impactando muitas pessoas. Vejo um Gustavo com negócios, com outros negócios. Tem algumas coisas que eu faço e com outros negócios. Vejo um Gustavo falando de patrimônio numa situação já mais tranquila, mais pé no chão, escolhendo trabalhar. Sim. Não porque eu preciso, eu estou numa fase de construção, inevitavelmente, né? Vivo muito bem, graças a Deus, mas estou construindo e tenho paciência enquanto a isso. Então, eu vejo um Gustavo num outro patamar de maturidade em relação à vida. E Gustavo Aventureiro, daqui 10 anos, o que a gente pode esperar aí? Ironman. Ironman, a prova mais desejada, ainda não está no momento, porque treinar naquele nível de Ironman para 3 modalidades exige muito tempo. Hoje eu não tenho esse tempo, né, de treinar natação, a corrida e a bike num nível de performance. Eu tenho 2 filhos pequenos, então eu aproveito muito isso. Eu, enquanto empresário, apesar de trabalhar muito, eu trago muito isso. Cara, se eu não puder levar minha filha numa natação, minha filha tem 3 anos, meu filho tem 1 ano. Se eu não puder levar minha filha numa natação, num dia de semana, 10 horas da manhã, cara, tá tudo errado, eu sou escravo do meu negócio. Se eu não puder, ontem mesmo a gente saiu daqui e tal, ficamos aqui à tarde, cara, eu fui para casa.
resolvi, depois tive reunião à noite com o Paulo Vieira e tudo, então eu prezo muito por essa qualidade de vida, esse equilíbrio. Então eu quero, daqui 10 anos, estar nessa situação de fazer porque eu escolho fazer, não porque eu preciso. E ver meus filhos aí crescerem, que é meu maior legado. Isso é o que é eu bom da vejo vida, ontem você com sua filha, cara, eu só ficava pensando assim, cara, que legal deve ser ver sua filha entrando no mundo empresarial, uma menina super elegante, inteligente e curiosa. Não, mas isso aqui, mas aquilo lá. Não, cara, eu fiquei pensando, falei, pô, é isso que eu vejo, né? Eu quero ver filhos fortes, eu quero lançar meus filhos mais longe do que eu fui. Meu pai fez isso comigo. Então, honra para mim é você conseguir ir mais longe do que os pais, não financeiramente nem nada, mas como pessoa, se tornando uma pessoa melhor. Então, eu tenho um grande objetivo disso, dos filhos. Né? Uma sugestão para a gente de algum filme que você gosta, de algum livro, de viagem que você fez? Legal. Livro, a Bíblia. A Bíblia, né? Mas, assim, falando de empreendedorismo... mais assertivo. Né? Mas falando de empreendedorismo... de tudo isso, eu gosto muito do livro que é da nossa metodologia, do Paulo. Respeito muito o Paulo, honro muito o Paulo. É O Poder da Ação. É um livro muito bom, muito bom. Vai trazer várias perspectivas. Mas para quem precisa de foco, tem um livro chamado Essencialismo. Esse livro me marcou bastante também. É um livro que já foram mais de 500 livros lidos, então eu fico puxando, mas esse aí é um livro muito bom. Ele é o workaholic dos livros. Sou, cara. Eu tirei a televisão da minha vida e eu leio. Então a gente até pula os filmes aí. Mas tem um documentário que eu gosto, é o do Arnold Schwarzenegger, que saiu agora recente no Netflix. Cara, você vê o que é um cara ambicioso na visão. Tem uma visão. O cara, ele se tornou, sem perspectiva nenhuma na Áustria, ele se tornou o Mr. Olímpia, depois ele foi para filme, se tornou o melhor, foco, né? E depois o cara se tornou governador da Califórnia. Então, e cada bloco desses foram blocos de 10 anos. Isso me chamou a atenção, cara, de 10 em 10 anos. Eu não posso subestimar o que eu posso fazer em 10 anos. Sabe o que me marcou também? Um erro, ele destroçou a família. Caramba! O cara foi perfeito em tudo. E um erro... E aí, Max, olha que interessante. E ele sozinho, né? Você vê eu vi a o solidão. Arnold Schwarzenegger com um sentimento de arrependimento, porque era pra você olhar e falar assim, cara, esse cara zerou a vida. Se ele tivesse conseguido manter e blindar a família era um cara pra você falar assim, cara, você zerou o jogo da vida. E se você assistir agora o do Sylvester Stallone, é a mesma coisa. Eu não assisti. Recomendo a mesma coisa. O cara construiu e depois ele falando assim, isso aqui é só troféu, vaidade, não sei o quê. E minha família. Porque o Schwarzenegger teve um filho fora, né? E foram descobrir depois de 15 anos. E é tudo isso, né? E teve que reprimir, né? Que acho que a pior dor, por causa da política, ele teve que esconder, né? 10 anos escondendo isso, cara. E nos Estados Unidos, você imagina, que repórter investiga mais do que a polícia. Tudo. O que esse cara não sofreu? Ele não foi presidente dos Estados Unidos porque ele não era americano. Senão ele tinha tudo para ser. Tinha tudo para ser. Com os Estados Unidos. Com certeza. Uma viagem que você fez aí. Thiago, não manda a gente pro deserto, mas não manda a gente pro... Ou ele vai mandar pro deserto ou vai mandar pro Everest. Tá difícil. Não, ainda tem um Atacama. Tem a Atacama, mas, cara, uma viagem. Foi talvez a última que eu fiz, Israel. A gente foi pra uma visão espiritual, levei um grupo de empresários pra lá. Foi pertinho da guerra? Fui 30 dias antes, cara. 30 dias antes. Então, Israel me marcou bastante. E tem realmente... mas eu aconselho esperar mais uns 5 anos, viu? Agora, depois dessa semana aí. Não, meu amigo, esquece. E o pessoal lá querendo falar, Gustavo, vamos fazer mais uma missão. Eu falei, vou nada. Não, mas você não é aventureiro? Não. Esse é suicida. É diferente. Essa é suicida. Aí o cara vem pra lá, tipo o cara do Islã, né? Tipo, os homens bomba. Não, amigo, eu prezo pela minha família e tudo. Mas lá foi muito forte. Dubai também foi um lugar muito bom. E quero conhecer a China. Também tenho vontade de conhecer assim, tudo que pudesse. Eu tenho vontade de aproveitar e conhecer tudo que eu pudesse. Conhecer o mundo é um objetivo abre muito a mente, bacana. né? E um enriquecimento né? Ambiental, né? E uma frase que o Gustavo gosta de falar, o que ele escuta e leva pra vida? Uma frase. Quem desiste no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Cara, isso pra mim é muito forte. E a gente percebe isso, assim, a gente até não... A gente vê... Eu desisti do jiu-jitsu. Mas no jiu-jitsu a gente fala, o faixa preta. Quem que é o faixa preta?
é o branco que não desistiu. É isso. É isso. Ele passou por tudo. Ele é o branco que não desistiu. O empresário grande. É o empresário que não desistiu. Vai falar que ele não tomou pancada? Vai falar que ele não errou? Que não fez nada? Caiu, levantou, quebrou, se virou, abriu outro negócio. se endividou, virou o negócio, Ele não mudou. desistiu, cara. Então, sim, é saber, cara, eu não tenho volta. Eu não vou sair do país, não vou fazer isso. Então, eu tenho que fazer os negócios dar certo. Com pancada ou não, eu vou cair. Uma coisa é certa. No chão, eu não vou ficar, amigo. É isso mesmo. Com isso, eu agradeço muito sua participação, Gustavo Obrigado. Sampaio, palestrante, sócio da Escola de Negócios Febracis aqui em Goiás. Tem uma nova parceria com a SIAG, que é o Café com Negócios, que já vai começar a primeira edição agora no mês de agosto. A gente fica muito feliz. E a SIAG e o Podstar estão sempre de portas abertas. Gustavo. Obrigado, eu que agradeço, né, o Max, agradeço você, Thiago, a todos vocês que estão aqui. E assim, gostei demais desse bate-papo, eu gosto disso, né? Bom, né? É, muito Falar bom. de negócio é muito Falar bom, de né? negócio, de vida, de tudo. Então, assim, muito obrigado, viu? Estou à disposição também. Obrigado também, presidente. Mais uma vez aqui a gente trazendo empreendedorismo, novidades, informação com qualidade e cada vez mais a gente tentando evoluir agora ainda mais com o Café com Negócios. Obrigado, Thiago. Obrigado, Gustavo, por ter aceitado o convite. Obrigado por nos procurar e essa parceria, essa irmandade. Sou muito grato também. Conversei muito, mudou muito a minha vida depois que a gente conversou, vendo palestra dele, curso do Gustavo, é um grande amigo aí. Minha filha está fazendo, então eu acho bacana, né? Evoluir. Minha esposa, o Thiago, ele grava um podcast com a esposa. Convida, bicho. É, o seu podcast vamos com a convidar minha para esposa. vir simplesmente Legal, com Gabi. legal. Pra gente falar Só de inteligência emocional, viu? inteligência Legal. emocional e falar de espiritualidade também. A gente fala Legal, muito tô sobre isso aberto, tô aberto. no Tem um programa. campo legal aí, gosto de estudar isso aí. Aqui é business, né? Aí eu me seguro, né? Eu me seguro, mas dá pra gente conversar legal. Tô à disposição, tá? Conta comigo. Vamos fazer isso sim. Obrigado, presidente. Agradecer os nossos patrocinadores, as empresas que estão aqui conosco. Nós temos o Grupo Eribaldo Egídio participando aqui sempre conosco. E falando em Eribaldo Egídio, o Grupo Egídio aí tá Explodindo, né? né? Pro lado bom, né? A gente fica muito feliz aí de ver essa referência aqui de Aparecida de Goiânia, dos empresários. A gente fica feliz, né, Marcos? Assim, todo empresário que consegue Que prospera, mais, né? que viaja prosperando, a gente fica feliz. A gente vê a Aparecida crescendo e desenvolvendo, a gente fica muito feliz E com o melhor, isso. Thiago, quando a gente dá o exemplo aí do Eribaldo e a gente tem o Zilli, tem a Costa Brava, são empresas que estão sempre em crescimento e desenvolvendo, mas o quão eles importam com a Aparecida, como eles estão preocupados com a Aparecida. Então todos, o Eribaldo, semana passada a gente foi fazer um almoço com o governador e ele não pôde vir, e ele inaugurando uma empresa em São Paulo, expandindo para São Paulo, expandindo para Sergipe, tá também criando um módulo lá com mais de 300 milhões de investimento, e ele me liga: presidente, como é que foi a reunião? Como é que foi isso aí? Você vê a preocupação dele. Você pega um Oswaldo Zilli, que tem filiais no Brasil todo, tem um porto somente dele. E preocupado também, presidente, como é que é? Todos eles preocupados com a Aparecida, como é que está a gestão de Aparecida, como é que está o setor produtivo, como está a política, porque aquilo que o Gustavo falou bem no início, o quão é importante a gente envolver na política, e a gente tem que estar. E eu falo, todos nós somos políticos. Sim. Nós não somos candidatos, podemos não ser ou ser candidatos, mas político nós somos. Ou você entra na política e participa para conseguir melhorar, ou alguém vai entrar e vai melhorar ou mudar sem você querer ou não. verdade. Então vamos aqui, o associativismo é muito importante por isso. Você está no grupo, você está num ecossistema que senta na mesa. Então, o associativismo é você com um pequeno negócio, lá do Garavelo, lá do Mar Germano, ou aqui do centro, ou um grande negócio em qualquer lugar, e não precisa ser só aqui em Aparecida na associação, todas as cidades têm, ou todo estado tem a sua federação. Participe, que é o lugar de você estar na mesa, suas ideias ser ouvidas, você aprender, network e fazer bom negócio. É isso aí. Agora agradecer os nossos patrocinadores, o Grupo Eribaldo Egídio conosco. Temos também Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, 40 anos de sucesso, Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase Imobiliário Corporativo, Tempore Refeições, Poligráfica, Grupo César, Moto Aires e Doutor Urgência Saúde Não Pode Esperar. E com isso agradecemos mais uma vez Gustavo Sampaio, palestrante, sócio da Escola de Negócios Febracis aqui em Goiás.
parceria muito boa com a SIAG, que já trazendo novidades, Café com Negócio ainda nesse mês de agosto. E eu conto com vocês na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço a todos, fique com Deus. Grande abraço, fique com Deus e não percam Café com Negócio. Nas nossas redes sociais, vamos divulgar aí a data e venham todos. É para todos os empresários, tá? Desde o pequeno empresário ao grande empresário. Venha conhecer, vai ser um bate-papo, um network, trocas de experiência importantíssimo. Muito obrigado, Gustavo. Fique com Deus.